Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é os segredos para a sua independência financeira. Mas antes, eu vim dar a melhor dica do ano para você que está aí, que quer aprender sobre educação financeira, como diversificar sua carteira. Olha só, a QR Capital, que é a maior gestora de criptoativos, se juntou com a Criptomaníacos, que é a maior comunidade aí da América Latina de criptomoedas, e decidiu lançar um curso muito completo. Tá aí, ó, Crypto Masterclass do Bitcoin ao NFT. Esse é de longe, tá, meu amor? O curso mais completo lançado aí sobre cripto. Você vai aprender, olha só, na prática, como investir em criptomoedas, NFT, finanças descentralizadas, Web3, metaverso e muito mais. E a cereja do bolo para você que fechar o curso hoje. Hoje, ok? Você vai ganhar uma NFT no valor aí de uma coleção exclusiva, no valor de $150. Vai ganhar 3 e-books gratuitos. Atenção aqui para você ler e estudar. E também vai participar de uma comunidade fechada entre os alunos do curso. Vocês podem discutir, ver as notícias, enfim, que é muito importante falar um com o outro. E ainda uma planilha de mineração. Agora, eu também trago aqui algo muito especial. Se você fechar hoje esse curso, hoje, tá aqui o QR Code na tela, tá na descrição desse episódio, tá aqui no link, é só clicar. Você vai ganhar 50% de desconto no curso. Agora, corre, tá, gente? Porque é só hoje. Então, você que quer estudar mais, saber mais sobre criptoativos aí na prática, só hoje você vai ganhar 50% de desconto. Tá aí na descrição, tá aí o link e também o QR Code rodando para você fechar. Fala, meus amores, estamos começando mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje, o assunto, segredos para a independência financeira. Mas antes, André, meu amor, como é que você tá hoje? Estou ótimo, espero que você também esteja. Quero já te agradecer por você estar sempre apoiando a gente aqui no Irmãos Dias Podcast. Né? E ó, já vou até pedir, logo de começo, já aperta o botãozinho do curtir aqui embaixo, porque senão depois você vai esquecer. E lembre-se que sair daqui sem apertar o botão do curtir acaba atrapalhando muito a gente, esse baita estúdio. Trouxemos aqui convidado de peso pra você, então já deixa o curtir, tá certo? Bom, trouxemos hoje nada mais, nada menos do que Rob Correia, ele que tem canal no YouTube, TikTok, YouTube, tem tudo aí, tá certo? Tá viralizando em todos os vídeos que ele posta hoje. Mais de 10 anos no mercado, e vamos falar investindo muito aqui sobre independência financeira, como viver de dividendos, como localizar as melhores oportunidades. Rob, se apresente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Vocês também estão bombando aí, que eu assisto os podcasts de vocês, tá fazendo um tremendo sucesso. E hoje eu vou trazer um pouco da minha experiência ao longo de todo esse tempo, que eu aprendi lendo e também, principalmente, tomando porrada. Tá que certo. é a forma que a gente mais aprende, né? E é o que eu falo, a nossa vida é muito curta pra gente errar tudo que tem que errar. Então é legal a gente sempre ver o erro dos outros pra gente não cometer. Opa. Né? Então eu já cometi bastante erro, vejo outras pessoas cometendo erros e falo, opa, isso daí eu não vou fazer. E no mercado financeiro, cara, se você conseguir encurtar a sua curva de aprendizado, isso daí acaba se traduzindo em dinheiro, sem sombra de dúvida. E hoje tá até fácil, né, Rob? Vamos falar assim, porque tem tanta mídia social, pô, na época que eu comecei a investir, em 2006, que eu trabalhava no mercado financeiro, cara, não tinha informação. A gente não tinha nem celular, não tinha nada. Era radinho. O radinho ainda veio depois. É na raça mesmo. Que era aquele Nextel. Cara, na raça. Então a gente não tinha informação com conteúdo como tem hoje, né? Foi o que você falou. A chance de você diminuir a curva de erro é muito grande. Porque você pode aprender com quem já errou. Agora, nada melhor do que a prática, né, Rob? Eu acho que pra você aprender a investir mesmo, é prática. E não tem problema, vai sem medo, vai errar. Vai investir errado às vezes, Só não vai. coloca tudo que Mas você é tem, aí que pelo vai amor de aprender. Deus, vai Você devagar. concorda, Rob? Não, 100%. É igual uma guerra, né? Você pode estudar guerras do passado, você lê estratégias de grandes generais, mas quando você tá no campo de batalha, estoura uma bomba do teu lado, é ali a Exatamente. realidade. É ali que você aprende. Então, o mercado financeiro, óbvio que é importante estudar, sem sombra de dúvida, né? Você tem um monte de livros bons e tal, mas quando você tá ali no dia a dia, vê que, opa, tô vendo que nem sempre a teoria é exatamente igual à prática. E ali no campo de batalha você vai aprendendo. Uma coisa que eu costumo falar pro pessoal, pra nunca subestimar, é isso daqui, ó. Cara, a emoção, o estômago, sabe? A parte emocional no investimento é muito importa importante, muito. Carol, é muito importante. E as pessoas, principalmente as mais novas, acabam desdenhando. Que é uma fórmula matemática mágica, não sei o que. Ela fala, cara, começa a olhar mais pra questão psicológica.
Porque você vê que a maior parte das cagadas que você faz com o dinheiro, os erros, é questão emocional. Sim. Comportamento. Meu né? Deus, tá caindo tudo. Vendi. Isso foi uma questão psicológica. Porque a empresa certeza. não mudou nada os resultados. Por que você tá... Ah, porque você não sabe ainda, mas você foi num instinto de manada. Tava todo mundo vendendo, rede social, todo mundo falando que era pra vender. Ou Você comprar, vou fazer né? igual. Ou comprar. Por que você comprou essa empresa? Ah, porque eu vi um cara falar no Instagram. Tá e daí voando, tá um outro cara foguete, também não falou quero ficar de foguetinho, fora. Twitter, não sei o que lá, eu comprei. Mesma coisa, você foi no instinto da manada. Né? Então, isso daí é muito importante, cara. E quando a gente começa a compreender todos esses equívocos, é aquela coisa, o que não fazer. Né? Tem muita gente que fala, o que eu tenho que fazer? O que não fazer é muito mais importante, porque vai evitar as chances de erro que você vai ter na bolsa. Ô, Exatamente. Rob, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, assim, muitas pessoas que estão assistindo a gente, elas querem entender como a pessoa começou a ensinar. Por exemplo, né? E estar nesse mercado de ensinar as pessoas sobre finanças, investimentos. Como que você começou? Como foi sua ideia? Eu tô faz 10 anos investindo meu próprio dinheiro na bolsa e tudo mais. Só que chegou o momento que eu falei, vou começar a traduzir o que eu aprendi. Eu não tenho 70 anos, eu não tenho 80 anos, mas eu já passei por muita coisa e eu acredito que eu tenho a agregar para as pessoas passando a minha visão sobre o meu aprendizado. Perdi muito dinheiro já, depois a gente pode comentar, investir em empresa errada, e day trade, não sei o que lá. Tem assunto para muita coisa aqui. Mas eu falei, olha, eu vou começar a passar a minha visão de maneira simples, numa linguagem que seja interessante para as pessoas. Porque tem uma linguagem mais complexa, muito mais detalhada, tal, que pode ser muito interessante para quem está avançado, mas a pessoa que está começando agora afasta. Ela se assusta, né? E não era esse o meu objetivo. E quando a gente fala de ações, a imagem que chega para ações, fundos imobiliários, né, mercado financeiro, a pessoa pensa, cara, isso é muito complexo. Porque o que chega para mim, assim, cálculos matemáticos gigantescos, pessoas que têm doutorado, mestrado e PhD e não sei o que lá, não é para mim. Não, pode ser, né? Mas é um passinho de cada vez e o meu objetivo foi simplificar para a pessoa começar dando esse passinho. Lá na frente, aí você vai pegar conteúdos mais avançados, o meu objetivo não é falar lá na frente, é trazer você no início aqui e ver que isso é interessante, cara. E isso muda a vida, não só a sua, como a da sua família. A gente vive numa sociedade, é capitalista, cara. Então você tem que aprender a jogar o jogo. E quando você aprende, ao invés de ficar pagando juros, receber juros, por exemplo, ao invés de só pagar aluguel, nada contra quem tem imóvel próprio ou quem mora de aluguel, não é isso. A questão aqui, ao invés de só pagar aluguel, você começa a receber também. E tem pessoas que nem sabem que isso é possível. Você pode ser sócio de uma empresa que você jamais seria sócio. Quem aqui poderia ser sócio da Ambev? Só quem fosse amigo do Jorge Paulo Leman, o pessoal lá. Exato. Mas a bolsa possibilita que qualquer um, você pega aqui o celular, hoje eu vou ser sócio da Ambev. E a maior parte das pessoas nem sabe disso. Aquela Skol que ele compra, a Brahma que ele compra, ele pode começar a ganhar dinheiro ao invés de só gastar. Exato. Então esse foi o meu principal objetivo, sabe, Carol? Mostrar para as pessoas, cara, olha que maravilha que tem isso daqui. Mas com conhecimento, aos pouquinhos. Não precisa ser milionário, porque tem gente que pensa não, isso, né? Tem que ser milionário para estar na bolsa. Né? Talvez na década de 80, sim, corretagem cara, mercado desse tamanho. Pouca informação. Só magnata, pouca informação, com certeza. A gente tá em 2022. Hoje, qualquer pessoa que tem um TikTok, tem um Instagram, pode ter uma conta na corretora. Tem Claro. celular, acesso à internet. Só depende de você abrir uma Com conta. R$10 você começa a investir. Em vez de tomar um cafezinho ali, bom, não vou falar que economizar em cafezinho, que não é a solução. A gente tá dando um exemplo que com pouco dinheiro você pode começar. Exatamente. Não vai economizar no café, que isso não vai fazer diferença. Agora, Rob, eu prestei atenção no que você falou sobre a questão que você já errou muito. Inclusive, você citou a questão day trade. Uhum. Conta um pouquinho pra gente Meu Deus. quais foram aí os maiores erros que você teve ao começar, como você mudou isso e qual a sua filosofia hoje que você atua. Se você foca em dividendos, conta um pouquinho pra gente, dos seus erros até o momento que você tá hoje. Foram muitos. Eu vou selecionar aqui, você falou do day trade, né? Eu confesso que eu não fazia a menor ideia que eu estava fazendo, mas fui seduzido pela corretora a fazer isso. E eu não me isento de responsabilidade, porque toda vez que eu erro, eu falo, não, a culpa foi minha, porque eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu fui estimulado a fazer day trade, não sei o que lá. Cara, eu sei que em questão ali de 7, 10 dias, eu tinha perdido mais da metade. Eu falei, não é possível que seja isso, Bolsa de Valores. Só que eu não tinha a menor ideia do que era Bolsa de Valores. Aí uma linha cruza pra cima, você fica com um monte de gráfico, uma cruza pra cima, uma para baixo. Fala, puta, agora é hora de vender. Aí você vende, o negócio vai pro outro lado. Aí você compra, o negócio vai pro outro lado. Eu falei, não é possível que a Bolsa seja só isso. E aí, depois de perder quase todo o dinheiro que eu tinha guardado ali no day trade, eu falei, o que sobrou, eu vou tirar e vou estudar. Porque se a Bolsa for só isso, eu não quero. Não é pra mim.
Cara, não, eu tenho outras coisas pra fazer no meu Você dia. fica super ansioso, fica o tempo todo olhando ali no celular, Eu né? mudei como pessoa. Eu sou um cara que gosta de conversar, fazer piada, não sei o que lá. Eu tava um cara que não queria falar com ninguém. Só aquilo importava. Falei, não, isso não sou eu. E se for isso, eu não quero. E aí eu resolvi estudar. Aí você começa lá, investidor inteligente. Tenho investimentos de longo prazo. Cara, um monte de livros. Você fala, caramba. Então aquilo lá é apenas uma parte do mercado financeiro. Tem um monte de outras coisas. As Exato. empresas que eu posso ser sócio, quando elas vendem um tênis da Nike, eu vou ganhar dinheiro. Quando a Coca-Cola vende um refrigerante, eu vou ganhar dinheiro. Aí eu fui abrindo a cabeça e vendo que aquilo ali eu gostava. Aquilo lá atrás eu não gostava muito. Então, a segunda vez que eu entrei, foi com uma cabeça completamente diferente. Foi já sabendo o que era a bolsa, já sabendo o que era renda fixa, fundos imobiliários, direitinho a separação entre eles. E comecei aos pouquinhos a investir, Carol. Isso daí é outra coisa que eu sempre falo, pessoal. Ah, Robert, eu tenho 30 mil guardados na poupança, onde é que eu devo investir agora? O cara quer dar aquela paulada? Não faça isso. Você pega esses 30 mil, vai fracionar ele em diversas partezinhas, e ali, cara, cada mês você vai investindo um pouquinho. Por quê? Porque você vai errar. Você vai errar. E você tem que colocar isso na conta Você vai também, errar. né? Você vai comprar uma empresa que você acha que é boa, mas não é. Isso E a só gente vai não sabe o perceber lá na momento. A frente. empresa pode ter um momento aqui, né, delicado. Se a gente você não entrar com um sabe. pé muito grande ali, você vai ser chutado rápido, né? Então você tem que... Vai devagarzinho. Pra você errar pouco, né? Eu sempre falo pra galera que isso daí eles nunca vão esquecer. Você tá no lago, lá no barquinho, aí você olha assim, vou pular pra ver como é que tá. Bom, o iniciante vai pular de ponta e vai voltar e vai falar, meu, tá muito gelado. O cara mais experiente vai me colocar um pezinho e balançar ali. Exato. Esse é o objetivo. Então, pra você ir se acostumando, ao invés de 30 mil, 40 mil, colocar de uma vez, você vai pegar uma parte, digamos, não é a recomendação, eu vou comprar Itaúsa. Aí você começa a gostar, porque teu dinheiro está investido ali, você começa a gostar de estudar sobre a empresa. Quando a gente coloca o dinheiro, a gente fica mais interessado. Claro. E aí Sim. esse cara vai começar a gostar de ler mais balanços. Quando você não tem nada de dinheiro, você fala, tanto faz, pô, meu dinheiro não tá ali. Ele compra Itaúsa e começa a ler os balanços da Itaúsa. Aí no mês seguinte ele compra um fundo imobiliário. E aí ele vai ver a renda dele entrando todo mês um pouquinho, e vai ficar, caramba, então quer dizer que se eu comprei 10 cotas e ganhei isso daqui, se eu comprar 20, eu recebo o dobro, 30, o triplo. E aí ele começa a se motivar a investir cada vez mais. E também vai começar a estudar os relatórios dos fundos imobiliários, porque o dinheiro dele está ali. Ele vai querer saber onde é que estão localizados os imóveis, quem são os inquilinos. Ele passa aqui em São Paulo, dá uma olhada, esse daqui eu tenho. E isso faz com que o cara queira cada vez mais. Então o meu objetivo quando eu falo de investimento é trazer essa coisa para dentro do cara, dele começar a gostar, sabe? Gostar do investimento, porque a partir do momento que, igual vocês sabem, não tem mais volta. Vira um vício, Exato. né, Você vê os dividendos caindo e você fala, ai, que bom, né? Em vez de eu, que nem você falou, de estar fazendo dívidas, né? Tô ganhando dividendos. E eu até comentei isso porque eu vi, infelizmente, a gente tá vendo que a educação financeira, a gente sabe que é muito precária. E as pessoas têm impressão, e eu escutei numa entrevista, que dividendos são dívidas. Então, quando a gente consegue entrar, né? Isso foi uma pesquisa. Então, quando a gente consegue entrar e mostrar isso que você tá falando, né? Dos dividendos, de ganhar dinheiro. O brasileiro, né, enfim, o investidor começa a ter uma visão do que ele pode ter lá na frente, né? Com certeza. Não, com certeza. Tá melhorando muito. Igual ele mencionou agora há pouco, lá atrás, cara, no máximo você conseguia um fórum que você não fazia ideia quem tava por trás escrevendo naquele profile com nickname maluco, né? Exatamente. Era o auge na época de informação na internet. E hoje você olha pra pessoa e fala, pô, esse cara eu não confio, esse cara eu confio. Esse cara eu tô ligado quem E é. pra estudar a empresa, hoje em dia você tem sites que te mastigam tudo. Você não precisa entrar sei lá, no site da empresa ou buscar jornal pra buscar E informação. depois colocar numa planilha. É tudo Exatamente. automatizado. Você Tá bota o tudo ticker, fácil. tá lá. Tá muito fácil Ó, hoje. essa era que a gente vive disparada é a melhor que tem pra investir. Comparado Com no certeza. passado, com tanta informação, tanto conhecimento, gratuito. Exato. E falando sobre economia, Rob, você já respondeu, né, a sua filosofia de investimentos? Minha filosofia de investimento é exatamente como eu falei agora dos exemplos, em que todo mês eu pego uma parte, e aí aquele mês eu vou colocar um pouquinho em renda fixa, no outro mês em fundos imobiliários, no outro mês vai ser investimentos no exterior. Sua carteira é diversificada. Então, hoje. imagine uma pizza. Nessa pizza, você tem ali várias fatias e eu estabeleço os percentuais dessas fatias. Vou dar um exemplo para simplificar aqui. Digamos que será 50% em ações, tá? Aí a gente vai ter 30% em renda fixa e 20% em fundos imobiliários. Então, naquele mês, eu dou uma olhada na pizza, as ações que deveriam estar 50, estão 45. Teve uma queda no mercado, alguma coisa assim. O que eu vou comprar aquele mês? Eu vou comprar ações. Quais ações? Bom, aí você vê lá dentro quais que você tem já na sua carteira. Por exemplo, você tem VEG, você tem Engie, você tem Itaú, você tem M Dias. E aí você vê que você estabeleceu para a VEG, por exemplo, percentual de 30%. E a VEG está 10%.
digamos que ela derreteu. Cara, mas se a VEG continua uma empresa boa, eu dou uma olhada nos balanços, é a mesma coisa, lucrativa, receita crescendo, por que eu não vou comprar? Exato. Então, esse sistema que eu utilizo é justamente para evitar você incorrer naquele erro de você só querer investir no que sobe e não investir no que cai. Porque eu reconheço que eu não sou perfeito, sei que tem um monte de problema de vieses e tal, então eu criei um sisteminha que me ajuda, ao invés de ficar, não, pera O que lá, que eu vou comprar? O que que eu vou Bitcoin vender? subiu, eu vou vender tudo e botar em Bitcoin, não para de subir. Exato. E aí você fica cego pela ganância, né, Rob? Total, cara. E ali o sistema que você montou, que é algo parecido com o que eu uso, ele te aponta, opa, aqui é o momento de você comprar, porque Exato. aqui caiu. E ela não perdeu os fundamentos, a empresa é boa, ela caiu por algum motivo. Às vezes a economia, mas enfim, caiu por algum motivo. E o Bitcoin tá subindo tanto, pô, deixa ele quietinho lá. Exatamente. Vamos focar onde caiu, né? As oportunidades estão ali. E o legal desse método é que, tanto para baixo, quanto ele limita você de ficar se expondo quando o negócio não para de subir. Exato. Na minha carteira, e eu sempre mostro pra galera lá no YouTube, eu estipulei o máximo de 5% para todas as criptos e outros projetos alternativos que venha a ter. Então você vai ter lá Ethereum, Bitcoin, Cardano, etc, um monte de coisa. Qualquer coisa que eu falo é viés especulativo, você pega Decentraland, não sei o que lá, é que nesse 5%. Não pode passar disso. Ah, mas isso aqui vai explodir, não importa. Eu criei a regra e não vou quebrar essa regra, porque quando a gente quebra, é ali que acontece esse problema. Então, quando teve aquela explosão das criptos, você não vai mais comprar cripto? Eu falei, não. Você lembra que eu falei para você? É máximo 5%. Agora, passou para 9%, significa que eu vou ter que rebalancear investindo em outros investimentos. Tem outras coisas para investir. Vamos olhar o que ficou pra trás. Aí, quando caiu, cara, eu não sofri tanto. Por quê? Porque eu estava sempre rebalanceando. Porque Aquele as cara que pessoas têm deu aprender, né? all-in, Difícil. Carol, nas criptos, O cara quebrou. Às vezes é chutado do mercado porque fez uma coisa errada. Não tinha uma estratégia, né, Rob? Então acho que assim, você vai começar a investir, comece aos poucos. E já monte uma estratégia, né? Já defina percentuais pra você, conforme o seu perfil. Você é agressivo, moderado, conservador? Se tá iniciando, melhor ser até mais conservador, né, Rob? Mas antes da gente continuar essa entrevista, para um pouquinho aí, que eu vou dar uma dica muito boa pra você. Olha só, o melhor curso já visto de criptoativos para você aprender a investir com segurança. Olha lá a Crypto Masterclass do Bitcoin NFT, a QR Capital, que é uma gestora muito grande, a maior gestora aí de criptoativos, se uniu com criptomaníacos para lançar um curso muito completo. Simples, para você aprender não só na teoria, meu amor, mas também na prática. Você vai aprender sobre NFT, sobre metaverso, finanças descentralizadas. Você vai aprender também na prática mais sobre criptomoedas. Então, eles lançaram esse curso. E lembra o que eu falo, o importante é sempre estudar, ter conhecimento. E imagina você aí estar com esse carro-chefe que você vai aprender muita, muita coisa mesmo. Para evitar que você cometa erros, tá, gente? A gente sabe que tem carteiras aí de criptomoedas que valorizam muito em uma semana, mais do que até outros investimentos. Porém, tem que estudar, tem que saber o que as pessoas estão fazendo, o que os grandes aí estão fazendo, estão querendo te ensinar. A gente está num ciclo de baixa das criptomoedas. E eu tô vendo muita gente desesperada. Ah, vou vender, Carol, vou vender tudo. Calma, meu amor. Momento de baixa é muita oportunidade também. Mas tem que saber o que tá fazendo. Então, não faz um movimento inverso. Não vai vender tudo na baixa e comprar na alta. Eu sei que alguns cometem, né, fazem isso. Então, vamos evitar de você perder dinheiro. Agora, hoje, só hoje, tá na tela aqui, ó. Tá passando na tela o QR Code. Também está na descrição o link. É só clicar. Você vai adquirir esse curso, Crypto Masterclass, com 50% de desconto. Vai ganhar 3 e-books gratuitos. Vai ganhar uma NFT no valor de $150, que é exclusiva, de coleção exclusiva. E também, sabe o que você vai ganhar? Uma comunidade. Você vai estar dentro de uma comunidade dos alunos que é fechada para vocês conversarem, tirarem dúvidas, enfim. Muito completo esse curso. E o principal, né, gente? Aprender na prática. Então tá aí. Já garante porque é só hoje, tá bom? QR Code tá aí na tela. Link na descrição, já começa. Vai estudar, vai ter conhecimento. Agora falando sobre economia, falando sobre o cenário Brasil, né? Eu vejo que você fala nas suas mídias muito até sobre o exterior, sobre o que está acontecendo. Falando sobre o Brasil, o que você acha? Como é que a gente está nesse momento? É um momento bom para a gente começar a investir? Ou é um momento de esperar? Na sua opinião, Rob, o que o Rob pensa hoje sobre a economia brasileira? Não, o melhor dia para você começar a investir foi ontem. O segundo melhor é hoje, independente do que aconteça. A menos que você ache que o sistema capitalista vai acabar, mas também esse seria o menor dos nossos problemas, né? Então,
todo momento da história do Brasil sempre vai ter algum problema, alguma crise, alguma questão que a pessoa vai ficar, meu Deus, será que agora, nesse momento, faz sentido investir? Mas você já é mais experiente também, todo mundo aqui já viu quantas crises a gente já passou? Nossa, todo ano tem uma. Toda semana tem uma polêmica diferente. Exato. Se for assim, você nunca vai Tem investir. um risco, né? Acontece um risco. Como é que fiscal, faz, Carol, político. pra gente, então, minimizar os riscos? Acabei de dar um exemplo agora há pouco. Diversifica. Você vai investir em uma empresa? Não. Você vai investir em várias empresas de setores diferentes. Você vai pegar uma Sanepar, que é saneamento, vai pegar uma Engie, que é o setor elétrico, vai pegar uma transmissora, a Taesa, que é de transmissão de energia, você vai pegar uma VEG, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí você também vai diversificar com fundos imobiliários, que não tem nada a ver com a Sanepar e com a VEG, e aí você vai ter renda fixa também, e ao mesmo tempo aquela partezinha no exterior, que qualquer coisa que acontece no Brasil, digamos, um cenário catastrófico, não sei o que lá, o que tem a ver os investimentos dos Estados Unidos com o Brasil? Nada. Então você consegue, aos pouquinhos, e montando isso não é de uma vez, tá, pessoal? É importante ressaltar, não é assim no primeiro mês você vai estar super diversificado com todos. Não, é aos pouquinhos que você vai montando. Mas, sim, investir pode começar agora. Tem muita gente que já investe, tem gente que faz 6 meses, 1 ano. Mas se você tá com medo por causa das eleições, não precisa. Por quê? Se você realmente acha que o Brasil não vai para... Você pode investir no exterior. Exatamente. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. O Brasil vai acabar. Eu acho que o Brasil é muito grande, tem um monte de coisa. Tem problemas como qualquer país do mundo, né? Quando você conhece outros países do mundo, ali, né, ao vivo, você sabe que não existe país perfeito. Os Estados Unidos tem muito problema também, que o pessoal às vezes não sabe. O Brasil também tem vários problemas estruturais, problemas que a gente conhece muito bem, só que isso não significa que você tem que ter medo de investir. As empresas sobreviveram a tantas crises, a tantos presidentes, né? Fernando Henrique, Collor, Dilma, Lula, Bolsonaro, enfim. As empresas estão aí, né? Continuam lucrando, né, Rob? Empresa boa, independentemente do que aconteça, continua Dependendo do sendo- cenário da crise, pandemia, lockdown, não importa, E estão a, aí, a né? pandemia mostrou muito pra nós, né? Que tá na hora de começar a investir, tem que se proteger. Porque teve muita gente que estava despreparada e acabou acontecendo, infelizmente, o que a gente viu. Né? Desemprego, pessoas que perderam até o que tinham ali guardado, enfim. Agora, uma coisa que eu acho importante é falar sobre essa questão de ativos. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim pra nós: quantos ativos você acha que eu tenho que ter na carteira? Quantas ações são boas? Quantos fundos imobiliários? E isso vai muito da estratégia da pessoa, mas o mais importante que eu vejo que falta é estude os ativos. Não coloque lá 30 ativos e você não sabe nem o que é 1 ou 2 ou 3. Porque é melhor você ter 5 bem estudados, né? Que você saiba, do que você ter 30 que de repente você não sabe. Agora, falando de um cenário macro, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo em relação à Europa e eu vejo que você fala muito sobre isso. É importante que a gente traga o assunto para as pessoas entenderem. Você tá falando muito sobre a ruína da Europa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. A Europa acabou entrando num buraco que talvez nem eles imaginassem o tamanho que fosse, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo agora em relação à crise energética na Europa, que é apenas um dos pontos, né, que está ocorrendo. Tem muitos problemas dentro da Europa, mas trazendo da crise energética. Eles acabaram fazendo uma estratégia de mudança de matrizes energéticas. Então, assim, a gente vai agora demonizar o petróleo, o carvão e todas as fontes que eles consideram sujas, erradas e do mal, e vamos apenas focar em energia limpa. Primeira coisa que tem que deixar claro, que não sou contra a energia limpa, não é isso, mas a gente não pode eliminar para tentar substituir goela abaixo. É aos pouquinhos que você vai agregando, né? A China está investindo bastante agora em energia limpa, sim, mas eles não estão eliminando as outras. Aos poucos você vai construindo várias fontes para você nunca ficar dependente de uma só. Então é a grande crítica que eu faço, e é impressionante como a Europa acreditou de olhos fechados que só o gás russo seria o suficiente para todos eles, desconsiderando o problema que eles têm de relação com a Rússia. E aí, quando aconteceu essa questão com a Ucrânia, desse conflito, o Putin sabia que tinha uma carta na manga. Se eles continuarem fazendo essas sanções, fica muito simples para mim simplesmente deixar eles sem o gás. E aí eles vão ter que sentar na mesa e conversar comigo, a menos que eles queiram enfrentar o problema. O pessoal fala, Rob, mas tem estoque. O estoque em Portugal hoje tem 100%, França, Itália, 85%, mas uma coisa que o pessoal não sabe é que esse estoque, digamos que ele esteja 100% num país, ele dura 45 dias. Você precisa de um constante fluxo de gás chegando. E hoje o fluxo é zero. Tá? A gente está completando acho que 5, 6 dias que a Rússia fechou a torneira de vez da Nord Stream. Esse estoque, então, passa a ser apenas para você... não, o estoque está 100%, sim, mas ele vai demorar só 45 dias para acabar, entende? Então, uma coisa que eu fiquei impressionado foi a Europa tomar as decisões para chegar nesse ponto tão perigoso. E aí as pessoas agora estão começando a perceber
que a decisão lá atrás, alguém vai ter que explicar por que foi tomada. Não é possível que não teriam pensado sobre isso. Está tendo agora protestos na República Tcheca, está tendo protestos na Alemanha, e muitos europeus já estão mudando a visão que eles tinham sobre a questão da Ucrânia, porque o apoio era quase unânime da população europeia, só que tem muitos europeus que estão falando, cara, minha conta de luz, por exemplo, na Itália aumentou 400%, na Alemanha quase isso, em 12 meses. Muitas fábricas, insumo energia, já pensou a sua fatura chegar a 400% mais cara? E aí, quando começa a apertar o calo, o cara fala, cara, começa a diminuir o apoio, entendeu? Exato. E a questão da China e Taiwan também? Como que você vê esse cenário? Que também está sendo outro empecilho que a gente vê no mundo, infelizmente. É importante destacar que Taiwan, ela foi, digamos, povoada ali pelos nacionalistas chineses que fugiram da guerra com os comunistas há muito tempo atrás, né? Então, a gente teve uma guerra civil na China entre os comunistas e os nacionalistas. Os nacionalistas estavam ganhando essa guerra e aí o Japão invadiu. Quando o Japão invadiu, os nacionalistas olharam para eles e falaram, não, esses caras já acabaram, agora nosso foco é Japão, tá? E ali foi o que o Partido Comunista precisava para voltar a se reorganizar e ganhar forças. Quando acabou a treta com o Japão, os nacionalistas olharam e falaram, caramba, agora os caras estão vindo contra nós. E aí começou a Guerra Civil. Os comunistas foram arrastando eles para o leste da China até o momento que eles falaram, perdemos. E aqueles que restaram fugiram para Taiwan. Então, desde essa época já existe uma diferença muito grande de ideologias. Taiwan, livre mercado, liberalismo e tal. E a China, a gente sabe qual que é, né, a forma que eles pensam. Tudo bem, cada um pensa da forma que achar melhor. Então, como existe essa grande diferença, Taiwan sempre se aproximou dos Estados Unidos e a China nunca gostou, porque ali do lado você tem uma influência tão grande dos Estados Unidos. E aí agora, quando a gente teve essa visita da Nancy Pelosi, foi uma visita para provocar. Óbvio que foi para provocar, né? E os Estados Unidos sabem disso, pelo amor de Deus. E é óbvio que a China ficou... Cutucou a onça com a vara curta, né? Exato. Então, qual que é o grande motivo dos Estados Unidos estar tão preocupado com Taiwan? Os semicondutores. Sim. Não tem nada a ver com democracia. O pessoal falando democracia, Estados Unidos está preocupado... Cada um pensa no seu bolso, óbvio. né? E ali a questão de Taiwan são os semicondutores. A gente não está fazendo esse podcast se não fosse eles. Vocês não estariam assistindo no celular de vocês se não fossem semicondutores. A nossa vida hoje não... Se fosse há 100 anos atrás, ninguém ligava para semicondutor. Mas hoje a nossa vida é Depende impossível sem Carros, eles. tudo. E Taiwan tem quase que um monopólio disso daí. Mais 50%, eu acho, É, né, Rob? É é. produzido numa ilha. Exato, exatamente. Então tem a questão de tecnologia. Ah, mas é só fazer outra fábrica, Rob. Não é bem assim. Porque tem planos para fazer outras fábricas, mas vão ficar prontos, acho que nos Estados Unidos é 2024. Sabe, não é do dia para noite. Claro. Tem expertise, tem uma série de coisas. Então é isso que tá pegando lá em Taiwan, né? Os Estados Unidos foi lá garantir a questão dos semicondutores, fornecimento. Eles fizeram, inclusive, é importante ressaltar, um contrato com a empresa TSMC, que é a grande fornecedora de semicondutores, para eles irem para os Estados Unidos fazerem uma base deles lá, uma fábrica deles lá, só que com uma condição. O governo falou, a gente vai dar um monte de subsídio para você, você vai ter um monte de benefício fiscal, mas você não pode vender para a China. E a China, mordidaça, óbvio. Claro. Como assim? O cara veio até aqui, do meu ladinho aqui, e assina um contrato desse? Então tem tudo isso por trás, sabe? É muita questão econômica envolvida também. E sabe o que eu queria te perguntar, Rob? O seu pensamento sobre o presidente Biden, né, que substituiu o Trump, muitas pessoas falam assim, se tivesse o Trump, não teria conflito Rússia e Ucrânia. Se tivesse Trump, a gente não estaria com esse problema China e Taiwan. E aí, né, até voltando um pouquinho que a gente falou sobre a Europa, claramente a Europa está com uma inflação descontrolada. Isso vai bater na inflação, vai bater na economia, justamente pela questão da falta do gás, né? Ou seja, provavelmente a Rússia já sabia de todos esses problemas. Quando ela tomou a decisão de invadir a Ucrânia, ela já se antecipou às questões que iam acontecer, né, e se preparou para esse cenário. Você não acha que o presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, cometeu alguns erros para enfrentar esses conflitos? Os Estados Unidos têm interesse financeiro ali na Ucrânia, não é questão de esse papo que eles falam, a gente está aqui para ajudar a democracia ucraniana, não é isso, tá? O Putin sabia que se invadisse ia ter uma série de sanções, já estava preparado. Ele afunilou o relacionamento com China, está vendendo muito mais para a China agora. Ele conseguiu canalizar muito mais vendas para a Índia, né? Então, eu até comentei esses dias, a Rússia, em algumas áreas, está vendendo mais do que antes das sanções.
Não só em volume, como questão financeira. Tá? E na moeda dela, né? Na moeda tem muitos acordos que eles estão fazendo com os chineses, inclusive de aceitar a moeda da China. Saiu até um estudo da Comissão Europeia, de estudo sobre o que está acontecendo toda essa situação, e eles trouxeram lá, hoje, o maior aliado, não só questão comercial, mas militar, geopolítica, Rússia e China, ambos são muito fechados e muito parceiros. E logo abaixo vem o Paquistão junto com a China, que tem uma população gigantesca, tem arma nuclear, enfim. Então, essa galera aí, eu garanto pra você que antes de acontecer tudo isso, o Putin já estava mexendo as pecinhas dele ali para que não fosse pego de calças curtas. O Biden, a crítica que agora está tendo muito grande dentro do próprio Estados Unidos é assim, a gente tá com um monte de problema aqui, Biden. E você continua Olhando dos outros. olhando da Ucrânia. Ninguém tá dizendo assim, porra, os ucrânios, deixa eles lá. Não é isso, mas aqui tá acontecendo um monte de coisa. A gente tá tendo problemas na Califórnia, a gente tá tendo problemas de criminalidade em vários lugares dos Estados Unidos, a questão energética, inflação. Que tá altíssima, por sinal. A gente colocou você para ser presidente dos Estados Unidos. O americano tem muito isso. Tem. Tipo, cara, nós somos os Estados Unidos, país número 1 do mundo, melhor país do mundo, não sei o que lá. E é aqui que você tem que olhar. Os Estados Unidos não sabem nem apontar no mapa onde é que fica a Ucrânia. Né? Então, isso tá pegando muito. A popularidade do Biden vem caindo bastante. E ele não mandou tropas, mas está mandando ajuda financeira, os armamentos. Né? Então a população fala, beleza, não mandou tropas, mas está canalizando recursos para lá. Seja através de dinheiro, seja através de armas. Não era para você estar dando uma olhada aqui como é que tá as coisas? As pessoas reclamando, em algumas cidades, o preço do aluguel. Ah, não consigo mais pagar o preço do aluguel. No mercado, a gente como brasileiro está acostumado com inflação ali na casa dos dois dígitos. O americano tem muita geração mais nova, nunca viu isso. Que essa explosão na inflação, a última vez aconteceu na década de 80. Então tem muitos americanos que nunca viram isso. A inflação é de 2%, 3% ao ano. Já tá muito. Agora eles olham e falam, cara, o que tá acontecendo? E é bom a gente falar sobre isso também, porque as pessoas têm impressão, quando elas falam, que só o Brasil tá passando esse problema de inflação. Nós estamos em deflação. O Brasil se antecipou, né? Na minha opinião, abaixou a taxa de juros e correu atrás até mais rápido. Aumentou a taxa de juros. Perdão aqui, gente. A gente está tendo deflação. E a gente vê os Estados Unidos e muitos outros, Austrália, aumentando taxa de juros, Japão, que estão passando um problema até maior de inflação, tá, gente? Minha amiga mora nos Estados Unidos. Ela falou, olha, infelizmente a gente está passando um momento aqui que eu nunca vi. Então é importante que a gente fale sobre essa inflação, que não é só no Brasil. Agora, voltando para investimentos, que o pessoal gosta. Você falou que investe em... Vamos falar aqui Brasil primeiro. Tá. Fundos imobiliários, que agora tem muita gente comentando. Uhum. Né? Ah, vou comprar fundo... Quais fundos que você acha que, por exemplo, 3 fundos que você acha que estão pagando mais que a Selic e que vale a pena o investidor estudar? Tá. Antes de falar dos fundos, eu vou falar assim, como é que eu penso em fundos imobiliários. Primeiro, a gente tem vários segmentos de fundos imobiliários. Para o pessoal que está vendo a gente, galpões logísticos, que é o galpão das lojas americanas, da Via Varejo, da Magalu, onde eles colocam as coisas lá para distribuir para os outros lugares, tá? Questão de logística, isso. A gente tem os escritórios, você passa em São Paulo, você passa no Rio de Janeiro, você vê aqueles prédios espelhados. Ali tem um monte de gente trabalhando para as empresas. Você tem os fiagros, que agora é uma novidade, que você consegue investir na cadeia do agronegócio. Então, eu gosto sempre de separar em vários segmentos. Logístico, shopping centers, escritórios, fiagros. Eu sei que não é fundo imobiliário, mas eu gosto de fundo de infraestrutura, porque eles são isentos de imposto de renda, tanto no ganho de capital quanto na distribuição de rendimentos. E é algo que o Brasil precisa muito. Então, você acaba, querendo ou não, fazendo um investimento que ajuda o Brasil, né, nas obras de infraestrutura que a gente mais precisa, em portos, estradas, setor elétrico. Muitas das obras que vocês estão vendo hoje acontecendo no Brasil são financiadas com debêntures que estão dentro desses fundos e que o investidor pode acessar. Tá? Antes era só para qualificado, hoje a maior parte é para todo mundo. Então, é assim que eu gosto de dividir, sabe, Carol? Beleza. Quando a gente fala de fundos que pagam muito mais que a Selic, aqui tem um pulo do gato que eu sempre falo, não existe almoço de graça. Você vai pegar um fundo que paga 20% ao ano, cuidado, tá? Ah, mas é 20%. Eu sei, mas ali tem mais risco do que um que paga 10%. Sim. Ninguém vai te dar dinheiro de graça no mercado financeiro sem você estar recebendo um risco ali a mais. Então, quando você pega esses fundos imobiliários que a gente chama high yield, os fundos de papéis que estão pagando em 20% ao ano, 18% ao ano, é proibido você ter? Claro que não. Mas, primeiro, entenda que eles têm mais risco. Segundo, saiba que uma hora ou outra pode dar problema de diminuir drasticamente o quanto você recebe. Então, ao invés de receber 20% ao ano, pode acontecer de você começar a receber 12%. Vai ficar tranquilo para você? Você está ciente disso antes ou só vai ficar chorando depois? Pô, eu não sabia. Tem que saber antes, né?
Quais são os ativos que tem dentro desses fundos de papéis? Bom, vou pegar aí até o exemplo recente que a gente teve. HCTR? O HCTR é um bom exemplo, mas tem uns semelhantes, o Tord e tudo mais. Eles investem em multipropriedades. O que é isso? É parque aquático, resort e tal, em que existe uma alta taxa de inadimplência e uma alta taxa de distratos. O que é distrato? É você encerrar o contrato, você se arrependeu, você não quer mais, né? Então, quando a Carol vai viajar, ela fica num resort, não sei o que lá, e vem o cara, eu vou apresentar para você aqui para ela comprar, e ela tem direito a 7 dias no ano a utilizar aquilo lá. Então, esse tipo de compra é uma compra muito emotiva. É uma compra que eu penso, o cara tá ali, tá relaxando, fala, eu vou comprar, eu adorei esse lugar. E aí, quando ele volta para a cidade dele, ele pensa, Ai, meu Deus, quero meu dinheiro de volta. ele fala, putz, cara, pensando bem, acho que eu não preciso disso. É mais fácil alugar e tal. Então, a taxa de distrato é muito alta, somado com que as pessoas, agora, no momento, com a inflação e tal, eles têm outras prioridades com o dinheiro. Quando tá tudo bem, todo mundo, né? Taxa de juros mais baixa e tal, beleza. Mas quando o cara, ele começa a pensar, cara, a inflação subiu, eu sei que o Brasil tá menos que os outros, mas a gente teve um momento bem pesado Sim, do aumento de preço. inflação. Cara, eu tenho que pagar aqui meu condomínio, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a parcela do carro, dele olha aquele boletinho ali Que esses da chegam cota embaixo que da ele porta ali comprou do direto, né? resort. Ele fala, não, eu acho que eu vou devolver esse negócio, eu vou encerrar esse contrato, entende? E isso daí é uma coisa que não tem tanta necessidade comparado a um campo logístico. Cara, a Via Varejo, as americanas, tal, vai pensar 5, 10, 15, 20 vezes antes de encerrar um contrato de campo logístico, inclusive é de longo prazo, tem muitas pesadíssimas. Então, quando o investidor vai montando a carteira, ele precisa entender que aquilo que tem mais risco vai pagar mais, mas pode dar mais problema. Não é proibido. O Thor Jones teve um problema, né, agora. Teve. Exatamente é isso que eu estava explicando aqui. Mas você acha que vale a pena a pessoa investir no Thor Jones agora com esse problema ou não? Eu estava falando, então assim, pode ser HCTR, Thor Jones, esses high yield que pagam muito mais do que a Selic, você pode ter, mas desde que você primeiro saiba que pode acontecer problemas, tá? E segundo, não uma grande parte da sua carteira. Você mescla com outros. Rob, mas os escritórios estão pagando pouco. Eu sei, mas nada significa que no futuro eles não vão pagar mais. E falta o conhecimento, né, Rob? Porque assim, se a gente olhar os fundos imobiliários de tijolo, eles têm o preço... Bom, vamos lá, né? O Rob deu uma boa explanação sobre fundos imobiliários. Você pode ganhar em duas pontas, né? Você pode ganhar dividendos, os aluguéis mensais, mas você também pode ganhar na valorização da sua cota. E quando a gente olha os fundos imobiliários de tijolo, que é o que o Rob está falando, por exemplo, de galpões, vários deles estavam baratos, né? Só que assim, tudo bem, tá pagando o quê? 8%, 9% ao ano. Aí o cara olha com a ganância do aluguel no outro. Pô, mas aquele ali tá pagando 20% ao ano. Mas ele é um fundo imobiliário de papel, que ele vai estar lastreado ali a CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Tem o maior risco, não é garantido, né, Rob, de você estar ganhando os 20%. E detalhe, muitas vezes você pode olhar a cota dele, pode estar até mais cara. E aí você pode até estar ganhando um bom aluguel, mas você pode perder no valor da cota. Então tem que estudar. Foi o que o Rob falou. Você pode diversificar e eu quero ouvir a opinião do Rob, né, Rob? Hoje a pessoa que está começando a investir, o que você sugere para ela montar uma boa carteira de fundos imobiliários? Tá. Primeiro, não colocar o dinheiro tudo de uma vez. Segundo, você já traça ali no seu planejamento, olha, eu vou colocar em shoppings, em galpões, em escritórios. Terceiro, não vai procurar esses fundos muito alternativos, meio desconhecidos. Comece estudando pelos mais conhecidos, igual a gente conversou no comecinho aqui do nosso bate-papo. Tem ferramentas gratuitas hoje, que você coloca lá quais são os fundos imobiliários mais negociados da bolsa, quais são os que têm mais cotistas. Não estou falando que isso é para investir neles. Estou dizendo para você começar ali a sua filtragem, tá? Não vai pegar aqueles que tem 10 negócios por dia, que você vai, sabe, não faz Tem sentido. baixa liquidez. Não Se faz precisar comprar sentido. ou vender, não vai conseguir. E com certeza ali você não vai entender direito os relatórios. Você pega aqueles que têm mais cotistas, mais negócios, para começar a filtragem inicial. E aí você, beleza, gostei desse KNR11 aqui. O que é isso? Aí você vai colocar no Google KNR11, relatório mensal. Vai aparecer uma página, todo mês, todos os fundos imobiliários soltam um relatório que é super tranquilo de qualquer pessoa ler. Eu não sei que essa palavra, pode ver na última página dos relatórios, tem o glossário. Se você não sabe o que é vacância, vai estar escrito lá vacância, você pega quantos metros quadrados tem e quantos estão alugados. Isso é vacância. Não tem erro, pessoal, mas tem que dar uma estudadinha, igual a Carol falou muito bem agora há pouco. Não vai ficar diversificando por diversificar se você não sabe por que você está diversificando, né? Exatamente. Se você quer comprar um negócio e esquecer, aí, cara, você pega, por exemplo, as ETFs. Você pega uma ETF da S&P 500, você compra e tanto faz, não precisa ler relatório nenhum. A gente até pode falar depois disso. Mas vai investir individualmente num fundo imobiliário? Gostei do KNR11.
vi lá no podcast, o Rob comentou lá, não sei o que lá. Aí você lê o relatório e fala, pô, gostei. Metade é galpão logístico, metade é escritório, tem imóveis no Rio de Janeiro, tem imóveis em São Paulo, a taxa de vacância é baixa, olha o quanto que eles estão recebendo de aluguéis, tem vários inquilinos, então se um sair, não vai ter aquela receita caindo ladeira abaixo, porque vai ter outros pagando. Bacana, se sustenta, vou colocar um pouquinho aqui. Aí no outro mês, ele vai pensar nos galpões logísticos. Não precisa comprar mais desse daqui, você vai pro segundo. Deixa eu dar uma olhada nos galpões logísticos. HGLG 11, caramba, tem tanto galpão logístico assim? Caramba, esse fundo existe há mais de 10 anos, tem uma boa estrada já, tem um bom histórico, a gestão dele é bem reconhecida pelo mercado. O que ele tem dentro? A mesma história. Localizado aonde? Vacância, inquilinos, os contratos de longo prazo. Então, se eu quiser quebrar o contrato, eu que estou lá, vou ter que pagar uma multa gigantesca. Isso tudo está lá no relatório. E quando você tem esse conhecimento, você fica muito mais seguro quando tem queda. Sim. Você fala, eu comprei a 100, digamos que hoje esteja a 80. Mas, cara, não mudou nada. Alguma coisa aconteceu no mundo, o pessoal está desesperado, pessimista, mas o meu investimento não mudou. Que baita oportunidade, né? O meu investimento Quando cai é a não hora mudou. que você vai olhar, né? Porque tinha fundo de tijolo que tava super descontado, de shopping. Ainda tem, né? Tem muito fundo de tijolo que, na minha visão, tá. Sofreram Ainda muito, né? Sofreram por quê? apanhou da pandemia. Porque e no não tinha como. lockdown eles apanharam muito, né, Rob? E também tem uma questão de que a renda fixa estava pagando muito. E aí o que acontece? Você fala pro cara investir num fundo de galpões que tá pagando 8% ao ano, o cara não tem ainda o conhecimento de que pô, você tá investindo em imóveis. Não, fundo imobiliário não é renda fixa, tem que separar. E aí o que acontece? O cara olha lá o gerente oferecendo um CDB pré-fixado de 3, 4 anos de 15%. Aí você fala, pô, mas tem um fundo imobiliário maravilhoso com vários ativos. Ah, mas quanto paga? 8%? Ah, não quero, 8%. Tá... Mas tá barato, tá valendo 90%. Preço sobre valor patrimonial tá em 0,90. Você pode ganhar com a cota, cara. Você tá comprando imóveis mais baratos. Até outro dia um amigo meu me ligou, Rob. Ele falava assim, cara, eu quero botar um dinheiro em fundos imobiliários. Eu falei, não, legal, mas qual que é a sua estratégia? Você tem algo... Cara, não, tô vendo aqui, ó, meu gerente falou que esse aqui tá pagando 15, esse tá pagando 18. Não, beleza, mas você tá olhando só fundo imobiliário de papel. Você tá ciente que você tá concentrando todos os seus investimentos em CRIs, em fundo imobiliário de papel? Pô, olha um pouquinho pro tijolo. São imóveis físicos, tão baratos. Ah, mas tá pagando 8 ou 9%. Então a pessoa tem que entender o que ela tá fazendo, né, Rob? Você não acha que falta conhecimento, às vezes, pra pessoa que vai investir? Sem sombra de dúvida. E eles nem fazem por maldade. Porque faz sentido você que ainda não se aprofundou, você compara. Pera lá. Se eu botar aqui R$1.000, 20% ao ano, vou botar R$1.000 aqui, 8% ao ano, óbvio que eu vou pegar esse daqui. Não é na maldade. Só que quando ele começa a entender por que esse paga 20, ele fala, cara, Sabe uma será que pergunta vale a pena? Uma pergunta que eu acho importante falar, e tem muitas pessoas que têm essa dúvida, e até desestimula às vezes. Por exemplo, a pessoa, ela tem... Lembrando, reserva de emergência é na renda fixa. Não inventa, tá, pessoal? Que às vezes a pessoa vem pra mim, mas tem um fundo imobiliário que vale a pena. Deixa lá na renda fixa, independente da taxa de juros. Mas essa pessoa, ela quer ter a reserva de emergência, só que ela também quer começar em fundos imobiliários. E aí muitas pessoas falam, você tem que ter 6 vezes... Vamos supor, né? A pessoa tem um contrato, né? Que é... Como fala, gente? Me fugiu aqui. CLT. CLT, isso. Tem 6 meses do seu gasto mensal. Mas a pessoa fica pensando... Poxa, ela vem pra mim e fala, Carol, mas e aí? Eu vou formar minha reserva de emergência? Vou ficar a vida inteira aqui formando, né? Porque às vezes ela tem um valor pequeno pra começar. E quando que eu vou começar em fundos imobiliários? Então, por exemplo, a pessoa ganha R$1.000. Qual estratégia você falaria pra ela assim? Essa você põe essa parte, você põe na sua reserva, e essa você pode começar a se mexer ali na renda variável. Eu recebo bastante essa pergunta. Primeira coisa, antes da reserva de emergência, você tem dívidas? Não existe nada no mercado financeiro que você vai ganhar mais do que você paga para o banco. Tá? Ah, cara, eu vou investir e tal, eu vou ganhar 10% ao ano. Quanto que é a dívida que você tem no banco lá? Primeiro você tem que pensar em quitar as dívidas caras, cara. Dívida de cartão de crédito, cheque especial, rotativo, blá, 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 blá. É muito caro. Então você começa a construir aqui, ó, mas o seu passivo tá aqui, crescendo num ritmo muito mais acelerado. Então você fala, primeira coisa, tenta quitar, negociar, conversa, tem que ir atrás, porque dificilmente eles vão vir atrás de você para abaixar a taxa de juros, fazer condições melhores, migrar você, sei lá, do Itaú pro Bradesco, porque o Bradesco é mais barato. Ninguém vai chegar. Você tem que ir atrás disso daí, né? Então a primeira coisa é isso, antes de qualquer coisa de investimento. Porque senão o cara vai estar pegando o barco tá furado, ele tá pegando a água com o baldinho, jogando para fora e entrando água. Bom, reserva de emergência. Eu sempre falo, não tem uma regra, tal. Ah, Rob, é 6 meses, é 10 meses, é 12 meses. É fato que quanto mais você tiver, mais preparado você vai estar. Galera da pandemia, teve gente que ficou quanto tempo sem faturar nada? Galera que trabalha com show, músicos, artistas. Quanto tempo que eles ficaram sem nada?
No mínimo, uns 8 meses. Imagina, por baixo. cara. Então, daí, nesse caso, aquele negócio de 3 meses de reserva de emergência, já teria. Entendeu? Eu falo assim: se você tem maior estabilidade nos rendimentos, digamos que você é um funcionário público, servidor federal, servidor estadual, alto escalão, não sei o que lá, tem aquela garantia e tal, cara, beleza, pode ser uma reserva de emergência menorzinha, porque você já tem aquele fluxo garantido. Salvo aconteça um desastre muito grande, você não vai receber. 3 meses, 6 meses, ok. Você que é um cara empresário, empreendedor, você sabe que um dia você está ganhando 200 mil, outro dia você pode não ganhar nada. Você tem que ter uma reserva de emergência poupuda, robusta, porque o mundo dá volta. A gente viu isso daí na pandemia. A gente viu o que aconteceu. Olha, depois eu conversei bastante sobre os casos, as histórias com a galera lá do Instagram. Eu recebi histórias assim, cara, que você não acredita. Tipo, qual que é a chance disso aqui acontecer? E aconteceu na vida do cara. Tudo estoura ao mesmo tempo. Então, nesses casos, tem que ter mais 6 meses para mais. Você vai ficar muito mais tranquilo. Você tá ali com a sua empresa, não sei o que lá, deu um problema, você fala, cara, mas eu tenho 6 meses, entendeu? Eu consigo me reajustar, eu vou traçar um plano B, vou pensar em novas formas, vou estar mais tranquilo do que aquele cara que fala, eu tenho que pagar as contas lá de casa, a escola da minha filha e não tá entrando dinheiro da minha empresa. O cara que é profissional autônomo, que seja, né? Até o próprio seletista, porque não tem segurança. Querendo ou não, você está trabalhando numa empresa, pode ser que os caras pensem, desculpa, a gente vai fazer um corte aqui de funcionário, sabe, a situação está complicada, mas eu trabalho há 10 anos nessa empresa. Me perdoa. E é assim que funciona o jogo. Então como é que você vai se preparar para esse momento? Uma hora chega. Bate no emocional, não tem jeito. Cara, né? e o cara fala, cara, mas a parcela do meu carro, da casa, a escola da minha filha, como é que eu vou fazer? E aí o cara fica desesperadaço. E quando a gente tá muito desesperado, a gente toma as piores decisões. Com certeza. Quando você tá- Emocional, né? Batendo mais forte que a razão. Quando a nossa reserva de emergência, a gente entra ali e fala, cara, beleza, a situação tá complicada, mas olha aqui, Eu tenho 6 meses garantido. eu consigo arranjar alguma coisa, com certeza, um outro emprego, fazer os meus corre aqui, mas minha família não vai passar dificuldade e necessidade porque eu tô garantido. E não vai vender ações no momento que talvez, não era pra vender aquelas ações, ou fundo imobiliário. Que fundo imobiliário até, né? Eu quero saber de você daqui a pouquinho, se você estivesse começando hoje, quais são os seus fundos imobiliários. Mas a gente tem que lembrar que os fundos imobiliários são investimentos para longo prazo, né, Rob? Até recentemente eu dei uma entrevista para a Infomoney e eu falei sobre isso. O fundo imobiliário, ele não tem imposto sobre os dividendos. Só que tem 20% sobre o lucro quando você vender a cota. Então, quando você vai comprar... Eu, pelo menos, quando eu compro um fundo imobiliário, Rob, eu acredito que você também, a gente pensa que a gente está investindo em um imóvel, né? E a gente não compra e vende um apartamento de um ano para o outro. Muito difícil. Só quem vive disso é especialista. Então, é longo prazo, para anos e anos, para aquilo virar um aluguel para você, uma renda passiva, né? Caso contrário, você vai pagar 20% de imposto. Então, não é bom você ficar vendendo. Perdeu o emprego, como o Rob falou, numa dessa vai ter que vender as ações, vai ter que vender o fundo imobiliário, vai ter que pagar imposto. Agora, Rob, se você estivesse começando hoje, você colocaria o seu dinheiro em quais ativos? Vou falar um por setor aí, acho que fica legal. Completando o que você falou muito bem, os fundos imobiliários, vender, né? Como se você tem uma árvore lá com um monte de maçã, você vai vender a árvore. Você não vai fazer isso, vai ficar sem os frutos que vai te dar. E quando eu olho para a árvore, o que eu olhar? Como é que tá o terreno ali? É o solo fértil ou embaixo ele tá cheio de problema? O tronco tá sólido ou não tá? Eu tô fazendo essa analogia para entender o que eu olho no fundo imobiliário, que eu tô preocupado se aquela árvore vai continuar prosperando. O que você tem que olhar? Localização, a qualidade dos imóveis, quem são os inquilinos, a gestora. Essa é a analogia que eu fiz com a árvore, né? Se você tá com o galho podre, o terreno não tem mais nutriente, a maçã que apareceu agora, pode ter certeza que não vai continuar aparecendo. Vai começar a ser menorzinha, cheia de bichinho, não sei o que lá, até a hora que a árvore morre. Então, tem que prestar atenção na qualidade. Pessoal, eu vou pensar em dividendos é a consequência de um bom negócio. No caso dos fundos imobiliários. Mas vamos pagar 12,8. Cara, se o ativo tem qualidade, tenta esquecer um pouco dessa tara, 12%, 10%. Então vou vender tudo que é 10 e vou botar em 12. Tenta esquecer um pouquinho só. É claro que é importante a renda passiva, mas começa a focar na qualidade dos ativos. KNRI, você citou, né? KNRI. Que é um dividendo que, né, veio aqui, mas não é aquele dividendo que tava explodindo, não né? é aquele que você vai contar vantagem para os seus amigos numa conversa. Tô recebendo mas 8%. Tem liquidez, né? Um fundo mas que tem qualidade. cotista. O outro que eu gosto bastante. Então, o KNRI, né? Você me pediu. O KNRI, ele tem metade galpões logísticos e metade escritórios. Show de bola. Outro que eu gosto, o HGLG, que é galpões logísticos da Credit Suisse. O KNRI é da Quineia, uma empresa ali do Banco Itaú. E o HGLG 11 é da Credit Suisse. Shoppings, eu gosto tanto do XP Malls quanto do VISC 11. Eu tenho os dois.
tá? Que mais? Fiagro é novo, é uma categoria nova, mas eu acredito que eles estão trazendo para o brasileiro uma oportunidade de fácil acesso em um setor que não fazia muito parte da Bolsa, que era Quase o não agro. tem ações na Bolsa, né? Tem a SLC São 4, agrícola, 5, tal, né? não sei o que lá, mas quando você fala, pô, você vai receber rendimentos mensais e isso tudo tá lastreado no agro, o cara fala, pô, agro no Brasil, Que é muito forte, inclusive, né? né? Eu tenho hoje o RZAG11 e eu tenho o XPCA11. São 2 fundos de agro, tá? Eu tenho os fundos de infraestrutura que eu falei agora há pouco, eles compram debêntures. O que é debêntures? São empréstimos. Então a empresa, quando vai fazer uma obra, ela tem 3 formas de captar dinheiro. Ela vai para a Bolsa e emite novas ações, ou ela vai no Bradesco, no Itaú, no Santander e pega dinheiro emprestado, ou ela vai pegar e emitir debêntures, que é pegar um papel e falar, ó, te devo tanto, vou pagar mensalmente tanto e você me dá a grana agora para investir nesses projetos de infraestrutura. Como o Brasil precisa muito de infraestrutura, o governo fez o quê? Passou uma regra dizendo que todo mundo que investir nisso daí, debêntures incentivadas de infraestrutura, não paga imposto de renda nem nos rendimentos, nem no ganho de capital. Então é 0% de imposto de renda, que, igual você falou, no fundo imobiliário, você não recebe nos dividendos, é isento, mas no ganho de capital você é cobrado 20%. Nesse daí, pelo incentivo que o governo quer, que tenha mais infraestrutura e tal, eles zeraram. Eu tenho, tá? Eu tenho BDIF 11, deixa eu lembrar, é muito tique. É muito, cara. Não é muito tique. ações, é nos Estados Unidos, Brasil, fundo imobiliário. Os Estados Unidos também. Eu não nego, eu não tenho preconceito, tipo assim, minha carteira de imóveis só no Brasil. Não, eu invisto em REITs também, porque eu vejo o mundo como ele é, né? Uma coisa globalizada. Então, beleza, investimos no mercado imobiliário brasileiro, mas eu também tenho que ver que existem imóveis fora do Brasil e com muita qualidade. E com ótimos inquilinos. Até vou querer saber de você a diferença, daqui a pouquinho, para você explicar para os nossos telespectadores. E lajes, você investe? Escritórios, de lajes? sim, eu tenho HGR11. O próprio Cane Henrique, metadinha dele é escritórios. Eu tenho um que é bem polêmico, tem muita gente que não gosta. Eu sei que ele tem problemas dentro de vacância em 3 imóveis, mas tem outros imóveis muito bons, que é o BRCR11. Aliás, eu quero te perguntar isso, Rob. Você investe só em fundos imobiliários que tem mais ativos, falando de tijolo, né? Lembrando, fundo de papel investe em papel, pessoal. Dívidas, CRIs, né? Quando a gente fala em tijolo, são imóveis físicos. Quando você investe em fundos imobiliários de tijolo, Rob, você foca só naqueles fundos que tem mais ativos ou você gosta de monoativo? Não gosto. Fundo imobiliário que tem um ativo Não, apenas. não. Explica o porquê, porque acho que as pessoas têm dúvida. É porque quando você tem a opção, imagine o seguinte, você tem a opção de ter participação em 10 imóveis, em 15 imóveis, ou a opção de ter um. Se acontecer problema naquele dito, cujo a tua renda vai pro chão. Agora, você tem um imóvel você tem um fundo imobiliário com 15 imóveis e digamos que um tenha problema, tem outros 14. A gente já teve vários casos na Bolsa Brasileira de fundos monoativos que deu de chabu. Macaé, né? Como que era o nome? XPCM11. Deu problema. E o pior, às vezes tem casos que é monoativo e monousuário, ou seja, é um inquilino em um único. Cara, Se o cara sair, ferrou. Tem tudo para dar problema. Então eu não gosto. Eu já cometi esse erro no passado. Quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários, eu tinha na minha carteira e falei, nunca mais. E às vezes ilude, porque às vezes paga um bom dividendo, né, Rob? E o cara engana, o cara compra pelo dividendo, pelo percentual, vai olhar e investiu num monoativo, que às vezes é um galpão lá no interior do Rio de Janeiro, que tem um monte de galpões também que estão para alugar, e se sair o inquilino, ferrou. Exato. Sabe o que acontece? Eu acho muito importante falar isso. As pessoas que estão começando agora, os investidores iniciais, eles gostam muito de saber de dividendo. Uhum. Quanto paga. E às vezes eles esquecem de ver o histórico lá atrás do fundo. Então, citando o que o André, né, complementando, pagou um ótimo dividendo nos últimos 12 meses. Só que o histórico do fundo é bom. Então, não é só olhar o dividendo, tem que saber olhar todo o fundo, como você falou, de uma forma geral, tem vários pontos. Agora, mudando um pouco para ações. Quais setores da Bolsa, 3 setores que você gosta e que você não tira da sua carteira? A gente tem, quando a gente fala de ações, a gente tem aquelas empresas mais perenes, que já têm um negócio consolidado e costumam pagar dividendos mais estáveis, e aquelas que estão em fase de crescimento, que elas não vão pagar dividendos, vão reinvestir no próprio modelo de negócio. Quando a gente fala de setores, quando a gente fala de setor elétrico, por exemplo, as transmissoras, né, a Taesa, etc., elas pagam altos dividendos porque elas não precisam ficar reinvestindo a grana no próprio modelo de negócio. É um filé mignon do setor elétrico, o setor de transmissão. Então, desde que você disponibilize a linha, sem grandes problemas e tal, beleza, você cumpriu a sua parte no contrato, você vai receber a receita. É esse o game das transmissoras. Então, a grana que entra, ela faz a manutenção necessária para manter aquilo sempre fluindo bem,
e distribui a maior parte em dividendos. Mas quando a gente vai comparar com uma empresa em crescimento, por exemplo, a Vamos, né? A Vamos 3, são negócios completamente distintos, em maturidades distintas. A Taesa já alcançou um nível de maturidade aqui. A outra está buscando crescimento a todo custo. O mesmo vale para a Unidas, o mesmo vale para a Locamérica. Então, o investidor ele tem que entender que aquelas empresas que pagam muito dividendos, as vacas leiteiras de dividendos, elas são aquelas empresas que já estão em outro estágio. Você não pode mais esperar grande crescimento delas. Tá? Ah, elas pagam bastante. Claro, pagam bastante. Mas não vai esperar que vai dobrar a cotação, triplicar, porque não vai. Não vai. Agora, quando você vai para esse lado aqui, você não vai receber agora, na expectativa de que no futuro aquela ação de 10 vai para 15, para 20, para 30, essa empresa continuar reinvestindo, tá? Quando a gente fala de setores, Carol, setor elétrico, setor de saneamento, via de regra, ele é aquele que já alcançou maturidade. Você pode esperar dividendos, mas não espere que a multiplicação vai se multiplicar por 2 e 3. Quando a gente vai para, aí, por exemplo, nos Estados Unidos, setor de tecnologia, é totalmente focado em growth. Totalmente focado em growth. No Brasil, eu dei os exemplos aqui, as empresas de locação de veículos, né? A Localiza, a Unidas, a Locamérica, a Vamos, que é a locação de caminhões, elas todas estão focadas em crescer, ganhar cada vez mais mercado, comprar concorrentes e crescer. Aí você olha os dividendos e fala, caramba, quando paga? É pouco. Pois é, porque ela está nessa pegada de crescer a empresa. Cada vez mais. Tá? E aí o investidor que compra uma Unidas, ele está na expectativa que lá na frente vai valer aquela ação de 10, vai valer 20, 30, 40. Então ele abre mão do dividendo imediato. Aí, o investidor que precisa de renda passiva meio que com certa previsibilidade, ele não vai gostar disso daqui. Ele vai gostar disso daqui. Né? Desses setores aqui. Eu vou trazer setores até trazendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, tecnologia, eu gosto. Tecnologia do Brasil, eu gosto? Eu não gosto. Por quê? É tipo a Champions League. Você prefere assistir um jogo do Real Madrid com o Barcelona? Ou o Campeonato Paulista. Então, assim, cara... Seu time tá ruim, o meu tá bom. Não é menosprezar as empresas de tecnologia no Brasil, mas é outro nível. Né? É você outro tem nível. a Apple, você tem a Microsoft, você tem um monte de empresas de tecnologia que fala, caramba, isso daí é um monstro, é colossal e não para de crescer. A Alphabet, que é dona do Google, do YouTube, Facebook, dona do Instagram e tal. Então, quando a Carol fala quais setores você gosta, depende muito do país. Eu gosto de tecnologia nos Estados Unidos, eu não gosto no Brasil. Sim. Agora, quando a gente fala de... deixa eu pegar aqui, bancos. Eu gosto muito dos bancos brasileiros. Caramba, você pega as margens de Itaú, Bradesco e tudo mais. Altíssimo. E aí você compara com outros bancos, não estou falando que os bancos americanos são menores, estou falando de margem, de lucratividade. Cara, os bancos brasileiros é top mundial de conseguir... O Banco do Tem Brasil agora lucratividade. veio absurdo, né? Então, Tem uma assim, liquidez corrente absurda também. você pega os Estados Unidos, tem um bancaços maravilhosos, JP Morgan, top, show de bola. Mas você compara com outros bancos, assim, Itaú, Bradesco, você fala, caramba, o Brasil tem margens melhores. Então eu sempre gosto de selecionar aquilo que é melhor. Tipo o Tite escolhendo a seleção brasileira para a Sim. Copa do Mundo, entendeu? Você vai pegar o cara que joga na França, você vai pegar o cara que joga no Campeonato Inglês, um que joga no Brasil. Tecnologia tem muita opção lá fora. Não né? necessariamente você vai pegar, todos os jogadores têm que jogar no Campeonato Brasileiro. Mas você vai esquecer todos os brasileiros que estão lá fora. E estatal, o que você acha? Por exemplo, o Banco Banco é do a- Brasil é uma discussão grande, né? Porque assim, tem vários bancos. E muita gente gosta, né? Fala, não, invisto no Banco do Brasil, não tenho medo de ter um dedo do Estado, mas tem gente que não gosta. O que você acha de empresas estatais? Não, estatal é aquela coisa. Tem sempre a questão política que pode ter uma ingerência na empresa ou não. Você nunca vai saber. Só que eu também não sou extremista de dizer que só tem problema em estatal e nas privadas não tem. Tem também. A gente já viu casos, escândalos gigantescos nos Estados Unidos, Enron, etc., que era tudo privado. IRB, trazendo pro cenário brasileiro, A né? Olha o IRB. escândalo que aconteceu. Ué, não é estatal, mas e aí? Como é que justifica? Então, pessoal, Desabou. aí entra mais uma vez a questão da diversificação. Porque a IRB, se você olhasse os relatórios, era uma empresa maravilhosa. Os relatórios tinham números fantásticos. Se você fosse um investidor de longo prazo, estudioso, você lesse os relatórios e fala, cara, que empresa fantástica. O problema era que os relatórios não condiziam com a realidade. O seu estudo estava certo, mas aquela informação estava errada. Te pegou de calça curta, né? Você confiou naquelas informações. Exatamente. Veio uma auditoria validar. Opa, isso aqui não é a realidade. Vocês não estão tendo esse faturamento. Uma sucessão de coisas que você fala, como é que chegou nesse ponto? O Warren Buffett virou sócio, você lembra que eles falaram? Lembro. O Warren Buffett, eu nunca ouvi falar dessa empresa. Mas eles são criativos também. Criatividade a mil, né? E aí, a questão das estatais é aquela coisa. Você pega um governo que vai deixar a empresa ter lucro, vai conseguir fazer ela ter a operação dela sem muito... não, mexe aqui, mexe lá, tal. É uma coisa. Quando isso não acontece, acaba prejudicando. Então, o investidor que tem estatal, ele tem que saber, por exemplo, que a Sanepar, no estado do Paraná, a cada 4 anos, ele não sabe o que vai acontecer.
Se vai ser um governador mais para cá ou mais para cá. O investidor que quer que a Sanepar, poxa, seja lucrativa, ou um que fala, não, congela tarifa e dá subsídio aqui, não sei o que lá, você não sabe. E o mesmo vale para qualquer outra estatal. Porque quando a gente pega o Banco do Brasil, daí a gente tá falando do governo do Estado, a gente tá falando da União Federal. Quem que vai ser o novo presidente? E a equipe dele? Como é que eles vão ver o Banco do Brasil? Como é que eles vão ver todas as estatais que o governo tem um grande poder de voto lá dentro? Então, não tem problema investir em estatal, desde que você esteja ciente disso de antemão. Não vale reclamar depois. Ah, que sacanagem, a Petrobras, o governo fica mandando. Mas o que você queria? Ele é dono desse negócio. Ainda mais em ano eleitoral. Ele é dono desse negócio. Às vezes o governo vai fazer coisas que fazem a Petrobras conseguir ganhar bastante dinheiro e às vezes não. Então você, como investidor, tem que ter ciência disso. E é por isso que o mercado sempre costuma dar um desconto. Você pega, por exemplo, o Itaú, o Bradesco e o Santander são sempre tradeados a um PL e tal, e o Banco do Brasil sempre está mais barato que todos. Por quê? Pô, não é possível que ninguém nunca viu isso. Né? Oportunidade que dura 20 anos já. É por causa que tem riscos ali no Banco do Brasil que você não vai ter no Itaú. Não estou falando que é pior. Se você está ciente do que está acontecendo, beleza, não tem problema nenhum. Agora, não pode reclamar depois. Agora, qual que é a chance de você falar, porra, o governo está metendo o dedo no Itaú aqui? Não, porque os acionistas são privados. No Banco do Brasil, pode acontecer. Então, Aliás, aconteceu, né, Rob, recentemente, né? O Banco do Brasil, o presidente definiu que tinha que mandar uma galera embora para otimizar a lucratividade. Pô, nós estamos numa era digital. Talvez não precise aquela quantidade de pessoas. Os outros players, Banco Itaú, Bradesco, começaram a mandar uma galera embora, fecharam agências, porque o digital está muito forte. Precisa de tantas agências? O presidente do Banco do Brasil foi tomar a mesma atitude. O que acontece é que o governo atual achou isso ruim. Ou seja, pô, você vai mandar uma galera embora e nem me avisou? Ou seja, total intromissão do governo. Né? E aí o que acontece? As ações desabaram. Voltaram a subir recentemente porque o Banco do Brasil está sendo uma empresa muito boa, lucros recordes recentemente. Mas foi o que o Rob explicou. Sempre vai estar um pouquinho mais barato do que os outros players pelo risco do governo. Então tem que saber disso, né? E aí eu quero te perguntar um negócio, Rob. Você citou a Sanepar. O que você acha de Sanepar? Eu sou curitibano, né? E conheço bem a Sanepar. A Sanepar é uma empresa bem ajeitadinha, bem organizadinha, balanços bacanas, estrutura de capital super top. Você pega a escadinha de lucro dela, faz isso daqui. Não é assim, não é uma explosão, mas é gradativamente, ano após ano, vem crescendo o lucro, a receita, fluxo de caixa, tal. Tem anos que ela paga bons dividendos, tem anos que ela tem que fazer investimentos pesados, porque a gente está falando de infraestrutura de saneamento. Mas, você olha a longo prazo, é uma empresa muito boa. Só que tem alguns problemas e cai nisso que você falou. Eu tenho 31 anos, já passei por vários tipos de governo no estado do Paraná. Governos falam, não, a Sanepar vai ser uma empresa para dar lucro, e se a gente precisar fazer certas coisas para ajudar a população carente, é o mínimo possível de intromissão aqui na Sanepar. E tem outros que falam, é congelar tarifa, é subsídio para a torta direito, não sei o que lá, e a empresa daí... Não, e faz investimento assim, assado, sem pensar muito se aquilo realmente faz sentido para a empresa ou se é só questão política para agradar ali a galera que votou nele. Então, eu já vi dos dois lados acontecer. Quando aconteceu isso daqui, as ações da Sanepar derreteram, óbvio, né? Empresa consumindo caixa, se endividando, e mais subsídio, e não sei o que lá, beleza. Agora, nos últimos tempos, que o governo do Paraná, nos últimos anos, aí engatou uma série de governos mais... Não, vamos deixar a Copel, vamos deixar a Sanepar, deixa eles terem lucro, que com o lucro a gente consegue fazer novos investimentos e manter a competitividade. E com isso a gente consegue fazer reduções na tarifa, né? Então, um pensamento um pouco distinto. Você veja a Sanepar que aconteceu nos últimos tempos, a própria Copel que aconteceu nos últimos tempos. Eu gosto da Sanepar. Eu gosto, conheço ela bem. Ela é uma empresa bem respeitada pelos paranaenses porque ela entrega um bom serviço, cara. E ela não tem problemas de cobranças esdrúxulas, absurdas. Eu nunca vi a galera falar é impossível pagar a conta de água da Sanepar. E sempre que você está passando, viajando ou passando pela sua cidade, você vê várias obras da Sanepar melhorando a infraestrutura de saneamento, as plaquinhas da Sanepar na cidade. Então o paranaense olha e fala, pô, legal. E eu sempre vendo e comparando com os balanços, eu falo, legal, é bacana, né? Quando você vê de frente o que a empresa está fazendo e compara com os balanços e vê que está dando resultado para o investidor também, né? Não adianta a empresa fazer bonito lá e só dar prejuízo. Não distribuir, né? Eu gosto da Sanepar. Você acha que hoje para um iniciante vale a pena investir em Sanepar, Rob? É aquela coisa, a única coisa que eu tenho medo de falar assim, essa empresa, porque tem muita gente que acaba pegando corte aqui, não escutou o que a gente falou tudo antes, né? Então o cara tá lá, pô, tenho 20 mil aqui, o Rob falou Sanepar, é 20 mil em Sanepar. Exato, não diversificou. Então assim, gosta de Sanepar, se você quiser investir, não tem problema.
Inclusive, é uma das empresas que eu sempre falo para os alunos e tal. Dá uma olhada se você gosta disso daqui. Agora, não bota tudo, tá? Não bota tudo em nenhuma empresa. Pode ser a VEG, pode ser a Itaúsa, não importa. Pode ser a Apple. Você deu exemplo agora há pouco da IRB. Pô, a IRB, resultados maravilhosos. Então, vou botar ali 80% do patrimônio. É tão boa assim, não tem que dar errado. E aí, de repente, você descobre um esqueleto atrás do armário que deu errado. Exatamente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma obrigação sua, ok? O que você colocou na sua carteira, investiu, comprou, isso é uma obrigação sua. Estude. Por quê? Você vai, às vezes, lá, ouve o influenciador falar da Via Varejo, ou, sei lá, Cogna, e você vai e compra exatamente empresas que estão em momentos delicados, né? Que estão ali tomando pancada. Então, veja e não culpe as pessoas. A obrigação, seja autorresponsável. Aliás, acho que o mundo está aprendendo com essa questão de consolidar, né? Por exemplo, vamos trazer aqui, a gente falou um pouquinho de Europa, China, enfim. O Rob falou aqui sobre a ilha, Taiwan. Mais de 50% dos produtos microchips, semicondutores, são fabricados lá. Uhum. O mundo se acostumou demais a concentrar a produção em alguns países específicos, né? Hoje em dia tudo é made in Taiwan, made in China. E aí o que acontece? Veio o lockdown, ensinou que o mundo estava muito dependente da China. Eletroeletrônicos, produção, até industrial. Por quê? Lá, querendo ou não, é um país muito populoso, né? A China, você tem criança trabalhando. Infelizmente, é uma mão de obra duvidosa. A gente não sabe o que acontece por lá. As grandes empresas, até mesmo a Nike, manda os tênis produzir na China. Por quê? Baixo custo, carga tributária mais tranquila. E aí depois volta tudo para o país para ser vendido, né? Então, eu acho que, até quero saber sua opinião, falando um pouco dos Estados Unidos, Rob, eu sei que você fala muito. Olhando esse cenário mundial que nós estamos passando, você mesmo falou que a Europa concentrou demais a questão do gás na Rússia, né? O mundo concentrou demais a produção de produtos tecnológicos na China. É um bom momento hoje para a gente investir nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um case de sucesso do capitalismo inegável. Assim, né? Ele passa por vários problemas. Já existia a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, Afeganistão, Iraque, 11 de setembro. Tem um monte de tragédia pra gente falar aqui que você poderia falar, cara, agora já era os Estados Unidos. E as empresas continuam lucrativas. Durante todo esse período que eu falei, inclusive antes da Primeira Guerra Mundial, já tinha a P&G pagando dividendos. A P&G, a mesma. A Coca-Cola já existia pagando dividendos. A 3M, mesma coisa. A gente tem nos Estados Unidos hoje uma pancada, dezenas de empresas que pagam dividendos há mais de 50 anos, ininterrupto e crescendo ano após ano, sem falhar um ano sequer. Como é que a gente vai... Que enfrentou essas crises, os últimos 25 anos e continua ali, né? Exatamente, exatamente, Carol. Então, assim, não dá pra gente negar a força dos Estados Unidos, principalmente das empresas norte-americanas. Tem algumas coisas relacionadas ao governo americano que nos últimos tempos eles vêm perdendo poderio, isso é inegável. A China vem crescendo no cenário geopolítico mundial. Isso daí acho que todo mundo concorda. Tem gente que tapou os olhos muito tempo querendo negar a realidade. Não, não é possível. Mas hoje já sabe que a China está batendo de frente em muitos pontos da geopolítica mundial. Mas quando a gente fala de corporações, as corporações americanas são muito sólidas. Tem algumas chinesas, é verdade, só que a grande diferença entre as empresas grandes dos Estados Unidos e da China é que a interferência do governo é muito maior. É claro que aqui também tem, tá? Não vai achando que todas as empresas dos Estados Unidos... Por exemplo, o Facebook não tem que, às vezes, conversar com o governo americano, que o pessoal da Alphabet, que é do Google e do YouTube, não tem que conversar com o governo americano. É óbvio que sim. Mas aqui na China a interferência é direta. Você lembra do caso do dono da Alibaba? Nossa, Sim. a Alibaba despencou as ações. Ele fez um comentário... E teve que fugir, coitado. que, sim, não Sumiu, foi um né? comentário agressivo. Ele apenas falou numa palestra que ele achava que algumas situações da regulamentação financeira poderiam ser revistas. Isso foi o suficiente para acontecer tudo o que aconteceu. Sequestraram o rapaz, né? Então, Sumiu, ele sumiu. Sumiu, o cara literalmente. sumiu. Então você vê que aqui é muito mais pegado a interferência. Os Estados Unidos também existe, mas é aquele soft power, né? Aquela coisa mais por trás dos panos, conversa, tal, diplomacia. E aí eles acabam tendo ali um pouco mais de segurança. As empresas americanas, elas não vendem só para os Estados Unidos. Isso é outra coisa que traz muito mais tranquilidade para o investidor. Você pega, por exemplo, a Apple, ela vende muito para a América do Norte, mas vende para a América do Sul, América Central, para a África, para a Europa, para a Ásia, para a própria China, um monte. Então, quando você tem uma China prosperando, a Apple ganha dinheiro. Vou trazer o exemplo da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson tem 3 negócios de um só. Ela tem próteses, aí os ortopedistas que fazem as cirurgias com as próteses dela, remédios prescritos e produtos ao consumidor, que é quando você vai comprar o sabonetinho, o shampoozinho e tal, né, que não precisa de receita. Ela tem esses 3 e ela vende esses 3 para o mundo inteiro.
O cara vai fazer uma cirurgia hoje na Suécia, ele tá comprando uma coisa ali, uma prótese da Johnson & Johnson. O cara do Japão que vai comprar o shampoo da Johnson & Johnson. Então essas empresas americanas, elas alcançaram um nível de diversificação global impressionante. Isso a gente ainda não alcançou com as empresas brasileiras. A WEG é uma empresa que está conseguindo fazer isso muito bem, mas as empresas americanas, elas já estão fazendo há um bom tempo e a um nível muito maior, tá? Então, isso que é legal, porque às vezes o cara fica, poxa, mas é que quando eu invisto numa empresa nos Estados Unidos e acontece tal coisa nos Estados Unidos. Eu concordo que boa fatia do mercado é interno, mas você não pode esquecer que tem umas, inclusive, que é muito mais fora do que dentro, apesar de ser negociada na Bolsa Americana. Tava vendo a Nike. Cara, a Nike tá focando muito na Ásia. Ela tá vendendo muito na Ásia. Não é que o mercado americano não é importante, mas ela viu que o crescimento de vendas à Ásia, a própria China e todos os países do Sudeste Asiático, consumidor, né? Algumas empresas começaram a olhar o mercado crescente dentro da África. A África, cara, é que a gente tem uma visão da África que é aquela que chega pra gente achando que é só coisa ruim que tem na África, tristeza e fome. Claro que tem, mas tem um monte de super cidades que as pessoas nem têm conhecimento. E essas super cidades têm pessoas pobres, mas tem já uma classe média para padrões da África, é claro, não me entenda mal, que consome coisas que não é produzido ali e que vem dos estados de empresas norte-americanas. Ô, Rob, as pessoas investem muito lá fora através dos ETFs. Uhum. Quais ETFs você acha que, para um iniciante, que tem muito iniciante, né, que tá Sim. começando ali no exterior, que você fala, poxa, esses 3 vale a pena estudar? São mais seguros, são mais, né, consistentes? A gente tem no Brasil o índice Bovespa, que são as empresas, as maiores empresas do Brasil, e o irmãozinho dele nos Estados Unidos é o S&P 500. Então a gente tem uma ETF que ela vai fazer o quê? Ela vai comprar as 500 empresas mais lucrativas, as maiores, é que todo mundo conhece. Eu vou falar Visa, Mastercard, você já vai saber. É a Nike, McDonald's, Coca-Cola, tudo que você consome na tua vida, ela tá lá dentro do S&P 500. Quando você compra uma cota dessa ETF, você está indiretamente participando das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, nesse caso, Carol, ele não precisa se preocupar em ler balanço. Ah, meu Deus, será que a Tesla vendeu mais carro elétrico ou não? Não precisa, porque a Tesla é só uma empresa e tem outras 499. Nesse caso, ele não precisa se preocupar em ficar lendo relatórios das 500 empresas, até mesmo porque vai ficar maluco desse jeito, e ele consegue diversificar, tá em exposição a ativos dolarizados, a empresas que não têm relação com o que acontece no Brasil, independentemente do que vem acontecendo no Brasil, tá? Então, qual seria o ticker? Tem algumas, tem as concorrentes, né? É a VOO, que é a ETF do S&P 500 da Vanguard, e você tem o IVV, que é da BlackRock. As duas fazem a mesma coisa, compram os mesmos ativos, cobram a mesma taxa de administração, só são concorrentes, tá? Essas duas para quem quer investir em ações nos Estados Unidos através das ETFs. Nós temos os fundos imobiliários americanos, que se chamam REITs. No Brasil, fundo, como o próprio nome diz, é um fundo que tem uma administradora e uma gestora. O fundo imobiliário nos Estados Unidos se chama REITs porque ele é uma empresa que tem um CEO, CFO, conselho de administração, igualzinho o Itaú, o Bradesco, a mesma coisa. Só que é uma empresa que faz o que o fundo imobiliário faz no Brasil, beleza? Então, os REITs, eles também têm ETFs. A principal ETF de REITs, que tem mais de 140 deles, é o VNQ. Tá? O ticker é VNQ. Paga 4 vezes no ano. Ah, não paga mensal? Não, porque nos Estados Unidos os REITs pagam 4 vezes no ano, tá? Ao final de cada trimestre. Existem alguns que pagam mensal, mas é raro, tá? Isso é uma coisa muito do Brasil, dos fundos imobiliários do Brasil. Todos os meses eles estão pagando. Eles pagam 4 vezes no ano, porque é ao final de cada trimestre. Eles são empresas. Então a Nike costuma pagar também ao final de cada trimestre, a Coca-Cola paga ao final de cada trimestre, e os REITs também pagam ao final de cada trimestre, tá? Então esse daí seria uma ETF para os fundos imobiliários americanos. E para renda fixa, tem um monte, tá, Carol? Tem assim, muito, e cada uma tem uma função diferente. Tem uma ETF que é como se fosse o Tesouro Selic, mas não porque é o Tesouro Selic, porque isso não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe pós-fixado. Nos Estados Unidos só existe pré-fixado. Então, quando as pessoas investem, inclusive, para reserva de emergência, não existe um Tesouro Selic, que sempre você vai ganhar dinheiro, né? Não, tem muito pré-fixado. Então, tem ETF que é para prefixado de curto prazo, que você nunca vai ter oscilação. É prefixado de longo prazo, que aconteceu um chabu na bolsa, vai derreter. E tem o que faz a mescla. Esse que faz a mescla, eu sempre falo, eu gosto mais justamente para o investidor não ficar tentando acertar o momento certo de comprar um ou outro.
eu acho que agora é hora de comprar essa ETF que tem vencimentos longos, porque eu acho que vai acontecer isso na geopolítica, economia mundial e não sei o que lá, daí o cara veio perdeu 25% no trade dele. Não é essa a ideia. A ideia do ETF é aquilo que eu falei, você sempre vai comprando e construindo patrimônio. E aquilo que está mais para trás, igual no começo da nossa conversa, você vai comprar naquele mês. O BND é uma ETF de renda fixa nos Estados Unidos, que ele tem títulos que vencem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 até mais de 30 anos. Então ele é bem diversificado. Como ele é bem diversificado, esses daqui com vencimentos longos vão oscilar mais. Esses daqui com vencimento curto vão oscilar menos. Então você acaba balanceando dentro da própria ETF, comprando apenas uma cota. E o legal deste ETF é que ele paga rendimentos todos os meses para o investidor. Rob, é um rendimento de 20% ao ano? Não é. Não é. Renda fixa americana. A renda fixa paga muito é só no Brasil. O pessoal tem que entender isso. Não existe nenhum lugar do mundo que a renda fixa pague tanto igual no Brasil. Então não vai com a cabeça de brasileiro para os Estados Unidos, porque quando a renda fixa começa a pagar 2%, 3% para os americanos, eles dão um pulo de alegria. O brasileiro estaria chorando recebendo 2% a 3%. Tá? Então não vai esperando super rendimentos nas ETFs de renda fixa nos Estados Unidos que não vão te pagar. Quando você investe em renda fixa nos Estados Unidos é o quê? É um porto seguro. Cara, quando tá acontecendo... Vou dar um exemplo. Quando aconteceu o C19, que tudo derreteu, o que aconteceu com as minhas ETFs de renda fixa? Eu até mostrei pro... Nada. Tipo, teve uma oscilação de 0,5%. São mais como se fala, menos voláteis. Menos voláteis, exatamente. Então, quando você compra renda fixa americana, não é, eu vou multiplicar meu capital em 2 anos. Não é isso. É você ter um porto seguro, saber, cara, pode acontecer o que for no mundo, e a gente já testou agora o C19, e ela tava aqui, ela fez isso daqui. Depois voltou para cá. E gradativamente vai passando o tempo, ela vai crescendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, essas são as ETFs que eu falaria pro pessoal dar uma olhada com carinho, que vai ajudar eles bastante a construir uma carteira bem diversificada, né? A gente falou bastante da parte do Brasil e tem essa parte aqui dos Estados Unidos que a gente falou. Sabe por que eu falei disso, de investir no exterior, a hora de investir? Porque muitos perguntam assim pra gente, acredito pra você também. O dólar tá tanto. Porque assim, o dólar pode ser 6, o dólar pode ser 5, 4, sei lá, a gente não sabe, né? Então as pessoas perguntam, mas agora é a hora de comprar dólar? Agora é a hora de investir no exterior? Então, com o dólar atual, você acha que é a hora de investir? Eu vou falar o que eu faço, né? Senão seria sacanagem que a galera que me acompanha sabe que eu faço. Eu faço exatamente isso desde 2014. Todo mês eu compro dólar para investir. Perfeito. Não importa. E quando eu tava fazendo isso, o dólar, sei lá, 1 e pouco, 2 e pouco, 3 e pouco. Que na época eu já falava, tá caro, hein? Vai se arrepender. Que o pessoal quer chutar, né? Agora vai, agora eu vou Ninguém investir, agora sabe. eu não vou. Eu não sei como é que eles chegam. Não, o preço justo do dólar é 3,52. Como é que você sabe, cara? Ninguém sabe. Então, o que eu fiz? Desde 2014, todo mês, comprando uma quantidade de dólar, pego e invisto. Que o pessoal também tem uma concepção errada. Acha que eu compro dólar e deixo embaixo do colchão. Não. Quando eu comprar dólar, é você transformar reais em dólares para comprar ações nos Estados Unidos, ETFs nos Estados Unidos, fundos imobiliários, os REITs nos Estados Unidos. Não é deixar guardado o dólar. Porque qualquer moeda que você deixe guardada, ela perde poder de compra ao longo do tempo. Independente de qual moeda seja no mundo, todas têm inflação. Então, eu faço isso desde 2014, já peguei o dólar a 3, o dólar a 5,50, tem mês que ele tá 4, tem mês que... Quando Tanto você vê, faz. e na minha planilha, Carol, todas as minhas remessas eu tenho uma planilha, você traça a média, tanto faz, cara. Porque só se você tiver uma bola de cristal e comprar o dólar a 3 e esperar ele chegar a 5,50 e vender tudo a 5,50 e depois tá sem posição nenhuma esperar um dia ele cair a 4, é só assim que você vai acertar, ganhar dinheiro com o câmbio. Mas quem tem a bola de cristal? E isso me dá muito mais confiança para passar isso para as pessoas. Quando eu vejo na planilha a média, eu falo, cara, vale a pena aportar todo mês do que ficar esperando o momento certo. Porque você nunca vai saber o momento certo. É verdade. E falando em renda fixa, Rob, você mesmo citou, né? O nosso juros aqui é muito diferente dos juros americanos. Vale a pena investir nos Estados Unidos na renda fixa? Vale não para você ir com a expectativa de altos rendimentos, vale para você ter uma parte da sua carteira extremamente segura, que você vai receber um pouquinho ali, um pingadinho de dividendos mensais em dólares, tá? Mas é só pra galera que eu gosto disso. Por quê? Porque eu gosto de ver minha carteira como uma coisa mais holística, assim. Então eu tenho coisas mais arriscadas no Brasil. Opa, como é que eu faço para balancear essas coisas bem arriscadas no Brasil? Renda fixa aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu tenho uns projetos de cripto que eu invisto que eu sei que aquilo ali é altamente especulativo. Como é que eu faço para balancear isso? Compro mais cripto? Não. Também posso ter Bitcoin, Ethereum, mas eu sei que é arriscado. Compro aqui renda fixa nos Estados Unidos. Então, pô, o dia que o Bitcoin ou Ethereum ou qualquer daqueles projetos especulativos que cai 99%,
eu abri o IV no home broker, eu lembro que eu tenho aqui milhares de dólares em renda fixa me pagando rendimentos mensais. E a tributação, Robert? Porque aqui no Brasil nós temos uma tabela regressiva, é uma bagunça aqui no Brasil, né? Como é que é nos Estados Unidos? Ó, o investimento. Eu tô falando para quem mora no Brasil e investe nos Estados Unidos, tá? Sim. Porque são coisas diferentes. O brasileiro que mora nos Estados Unidos e tem investimento nos Estados Unidos é diferente do brasileiro que mora no Brasil e investe nos Estados Unidos. Então eu tô falando pra galera que mora no Brasil e investe no exterior. Olha, as ETFs, elas têm a seguinte tributação. Você pode vender 35 mil todos os meses que você não vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital. 35 mil reais, né? 35 mil reais. Não é lucro de 35 mil. Essa é uma confusão que as pessoas fazem. Ah, vai ter lucro de 35 mil. Não, é venda. Você vai dar uma olhada. Quanto que você vendeu? 35 mil? Beleza. Abaixo disso, você nunca vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Acima disso, já tem que recolher. Agora, os dividendos, independentemente de quanto você ganha, independentemente de quando você receba eles, sempre vai ter retenção na fonte. A corretora nos Estados Unidos, para todos os estrangeiros, isso não é treta com os brasileiros, é todos os estrangeiros, ela faz a retenção de 30% dos rendimentos na fonte. Tá? Então é por isso que eu falo pro cara não ir com a cabeça, tipo assim, putz, eu vou botar renda fixa nos Estados Unidos e ganhar muita grana. Não. É para você ter a sensação de segurança e solidez no seu patrimônio quando acontece algum chabu no mercado mundial. Por quê? Tem essa Tá questão. exposto ao dólar e ganhando, Exato. né? Tem- Se você só comprar dólar, vai ficar parado. Pô, você quer se expor ao dólar, então põe na renda fixa, né? Exatamente. Você vai ganhar ainda um dinheirinho, um percentualzinho. Então, questão dos dividendos, é claro que é legal você ver pingando. Óbvio, quem que não gosta de receber renda passiva? Só que saiba que tem essa tributaçãozinha também, tá? Legal. Beleza? Agora falando sobre ações de dividendos, Rob. Brasil. Vamos pro Brasil, voltar pro Brasil. 3 ações que você falaria, putz, essas ações eu tenho na carteira, não largo e pagam bons dividendos. Eu gosto da Taesa, pelo fato de ela ser o filé mignon ali do setor elétrico, que é a transmissão de energia, tá? Então ela costumariamente paga muitos dividendos e tal. Uma empresa que tem potencial para pagar dividendos, mas hoje não é uma super pagadora, é a Itaúsa. O que a Itaúsa fez? Ela pagava dividendos. Agora ela tá voltando, né? Saiu. Exato. Ela pagava dividendos, aí ela falou, quer saber? Eu vou investir em novos negócios para aumentar a grana que eu vou receber. Eu achei super acertado. Super acertado. Né? Porque ela tinha lá 2, 3 árvores, ela quis ficar com 6, 7 árvores. Se as 6, 7 árvores são muito boas, você vai colher muito mais maçã no futuro. Mas você vai ter que parar por um período de receber aqueles dividendos. Para o quê? Para comprar as árvores. Então eu achei super sensato o que eles fizeram. Achei sensacional eles não dependerem só de Itaú, só de XP e não sei o que lá. Agora tem um monte de outras coisas que não tem relação, né? Ah, é gás aqui, não sei o que lá. Pô, bacana, é isso mesmo. É a Berkshire Hathaway brasileira. Esse é o caminho. Sabe que a Itaúsa é uma polêmica, porque muita gente fala assim, eu vou vender Itaúsa, não paga mais dividendos. Mas, entenda, a Itaúsa, na minha visão, é uma baita empresa. Total. Né? O Setúbal já falou, quero chegar a 15 empresas. Uhum. Então, assim, talvez ela não tá pagando agora, que foi o que você falou. Talvez a árvore esteja, né, dando menos frutos naquele Exato. momento. Mas espera lá, eles têm um objetivo. Então, quando você for escolher, eu tô falando da Itaúsa, porque muita gente vendeu, não tá pagando dividendo, já foi. Mas espera lá, ela tem um foco no que ela tá fazendo. Daqui a pouco, como tá sendo anunciado, ela vai voltar a pagar. E é uma baita empresa. Muito boa. Então, na minha visão, cuidado, porque eu tô vendo gente falar, vou vender Itaúsa. E eu particularmente, comprei bastante. Você me perguntou de empresa de dividendos, então por isso que eu expliquei, porque o cara vai falar, pô, o Rob falou que Itaúsa é boa de dividendos, mas eu olhei aqui no meu celular e não tá pagando nada. Por isso que eu trouxe o contexto. Hoje concordo. Mas, cara, já pensou daqui a alguns anos? Você vai se arrepender e falar, puta, eu rifei a Itaúsa, deveria ter ouvido. E ela comprou negócios perenes, né, Rob? Muito. Que teoricamente são boas pagadoras de dividendos, né? Tem um fluxo Copagás, de caixa AEG, estável. no saneamento. Exatamente. E aí Então, a a terceira Taesa? empresa? Eu gosto, pra galera que não gosta de Itaúsa, eu gosto bastante dos bancos brasileiros, tá? Eles também tiveram uma redução, motivos do C19, aumento da adimplência, provisão de devedores duvidosos, tiveram que dar uma segurada. Não vou me aprofundar em coisas técnicas aqui, mas fato é que eles reduziram bastante, até mesmo que o Banco Central deu uma canetada e falou, segura os dividendos. Né? Então, o Bradesco, o Itaú seguraram, mas, cara, você pega os resultados desses caras, até posso botar aí o Santander, também é bem administrado, você pega os resultados deles, é inegável. Você não precisa ter os 3. Eu acho que não faz sentido você ter os 3. Escolha aquele que você mais gosta, entre Itaú, Bradesco e tal. Se quiser ter 2, pode ter. Eu não vejo porquê disso, porque tem outros setores para você diversificar. Mas, historicamente, também, eles pagam dividendos bacanas. O setor elétrico, a gente tem outra que é a Engie. A Engie é a mesma história.
tem momentos que ela faz investimentos e aí reduz os dividendos, o que eu acho certo. Você nunca pode deixar de aumentar a sua capacidade de geração de energia, novos projetos alternativos, porque você nunca sabe o dia da manhã. Então ela tem momentos em que ela planta, e aí os dividendos vão cair, e momentos que ela colhe. Que daí todo mundo quer saber da Engie. Então o cara tem que ter essa noção aí. A gente trouxe o exemplo da Itaúsa, é quase que a mesma coisa. A gente vai plantar agora, fecha a torneirinha, muita gente vai ficar brava, mas quando a gente voltar a abrir a torneirinha, essa galera que ficou brava vai se arrepender de ter saído. E vai querer voltar. É a E vai mesma querer coisa que Bati a mão. É a mesma coisa que a Transmissão Paulista agora, né? Ela veio com um resultado ruim, né? Entre aspas, mas eu gosto, particularmente, não é recomendação, mas aí porque ela teve um pagamento que foi jogado pra frente, né? E aí o pessoal começou a perguntar, vou vender. Não, a empresa é ótima, a empresa continua sendo boa. Ela só teve um problema aqui de adiamento de pagamento do que devem pra ela. Uhum. Mas calma, não é por isso. O resultado veio péssimo. Cuidado, porque às vezes o resultado vem ruim num trimestre, mas de repente ela veio com um histórico muito positivo. Carol, até né? você bateu num ponto que eu sempre falo também. Nunca invista numa empresa por causa de um trimestre. Que sai na notícia, quando você abre o portal financeiro, resultado trimestral da empresa tal. Aí você vai ver, meu Deus do céu, é hora de vender. Qualquer empresário sabe que um trimestre não é nada. Você tem que pelo menos ver um ano. Como é que foi um ano comparado ao outro ano? Pode acontecer tudo em um trimestre. Às vezes o momento tá muito ruim, tudo acontece errado, mas não significa que no outro não vai ser melhor. E você pega ao longo do ano, que é feito de 4 trimestres, para você ter uma visão da floresta e não da árvore. Tem muita gente que investe com foco em trimestral. Trimestre não é nada, 3 meses não é nada. Se você tem um foco de longo prazo, o que são 3 meses? Nada. A Transmissão Paulista, muita gente veio me perguntar, mas e agora? Vendo, a empresa passou um resultado ruim. Calma, né? 3 meses. 3 meses é um sopro, né? Agora, Rob, uma dúvida que todo mundo manda aqui pra gente, né? Magazine Luiza, qual que é a sua opinião? Recentemente a gente fez, cara, viralizou o podcast que a gente fez com o Barsi aqui, que é o maior investidor da Bolsa, e ele afirmou que a Magazine Luiza um dia vai quebrar. Uhum. Mas isso bateu mais de 1 milhão de visualizações. Qual a sua opinião sobre o Magazine Luiza? Eu não sou fã. Eu vi esse corte aí do Barsi e eu penso meio que semelhante a ele, porque o varejo é extremamente complicado, cara. Principalmente em momentos inflacionários, né? E a concorrência, a margem... É muita aperta. concorrência. Hoje a gente tem no Brasil não mais só Via Varejo, Magalu e lojas americanas. Já passamos dessa fase faz tempo. Shine, Shopee, Mercado Livre, Amazon nem ainda se dedicou ao Brasil como poderia se dedicar, porque a hora que ela fala agora o Brasil é um país estratégico, para mim vai ser uma concorrência bem pior. Então, desde que o pessoal começou a falar sobre Magalu e Via Varejo, eu falei, cara, não existe investimento proibido, mas vocês estão perguntando a minha opinião, eu prefiro outras empresas. E dei na época, acho que isso faz uns 2 anos, que eu falei com o Luan, que ele veio aqui, inclusive, ele fez a mesma pergunta, eu falei, eu prefiro Mercado Livre no Brasil. E na época, o pessoal, Mercado Livre no Brasil. Só que o Mercado Livre estava fazendo todo um movimento de logística tal, que eu não vi a Magalu e a Via Varejo fazendo. Então, assim, é só uma questão de escolha. Falei, cara, como é extremamente competitivo, o que conta muito pro consumidor? Porra, quanto tempo que eu vou receber esse negócio que eu tô pedindo? E preço, O né? preço, né? preço. Ele vai lá a geladeira, ele vai olhar em 3 lugares, né? Em 4 players ali, Exatamente. quanto que custa, né? E quanto mais concorrência, menor as margens da empresa, né? É por isso que a Coca-Cola... Quem mais consegue fazer a Coca-Cola, do jeito da Coca-Cola, entregar o refrigerante como a Coca-Cola entrega no mundo inteiro? Cara, a Coca-Cola chega no morro. Você vai lá no morro do Rio de Janeiro, Todo vai lá lugar em cima, tem. Por isso que eu tem adoro a Coca-Cola. Coca-Cola. Eu É invisto absurdo. assim. É Então, caô. a logística incrível. Eu adoro. Então, o business da Magalu e da Via Varejo é aquele que a gente fala que não tem aquele fosso aquele fosso para eventuais problemas. A margem de gordura que você tem em outros negócios é assim. Então, dá um problema, você vai comprimindo, mas pelo menos assim, tá com lucro. Vamos passar por essa fase. Cara, o varejo é assim, ó. Então, quando acontece um primeiro, já vira para baixo. Já começa a ter prejuízo. Agora, a inflação, né? Já começa a se endividar, já começa a crise de confiança, já começa, putz, será que esse projeto vai dar certo, não vai dar certo? Aqueles que a gente tinha aqui no pipeline, vamos ter que suspender. Eu não gosto disso. Eu gosto daquilo que você tem, ou já uma previsibilidade, que a gente falou das empresas perenes, ou uma empresa de crescimento que tem margens maiores. Vou trazer um exemplo, nada a ver com o Magalu, mas pra vocês entenderem. A Monster. A Monster, empresa de energético, ela não precisa acertar todos os lançamentos dela, ela não precisa acertar em todas as decisões, porque a margem dela é desse tamanho. Ela tem maior gordura, entende? Isso vale para outros segmentos de negócios aí. Quando a empresa tem marca,
que ela não fica concorrendo assim, na unha no preço com outros, que é o caso da Via Varejo, da Magalu, eu gosto mais. Quando você tem muita concorrência, e a concorrência é pesada, muitos falam que é desleal, muitas vezes, não sei o que lá e tal. Fato é que existe a concorrência. E como é que você vai fazer com isso? Então, eu não sou fã da Magalu, da Via Varejo, que são business que não tem aquela vantagem competitiva que faz você ficar tranquilo em momentos de estresse. Que momentos de estresse chegam? Mas você não acha que a Magalu tá mudando um pouco agora? Tá investindo em outros segmentos? Talvez a Magazine Luiza demorou um pouquinho, mas tem acordado? O que você acha? Porque ela tá investindo em outras coisas agora, né? Eu lembro da Magalu quando ela era 100% uma empresa de vender geladeira Linha branca, né? linha branca na rua, em lojas físicas. Aí ia ser ia falir um mesmo. E ela vamos mudou muito. Ela E, vende roupa, vende sapato, vende e os tudo, né? vendedores abordavam quem tava passando na rua, "Ô, promoção aqui do micro-ondas, não sei o que lá. Essa era a Magalu antiga. Ela mudou muito, cara. Ela mudou muito, assim, inegável, tem que bater palmas, porque realmente ela poderia ter acabado lá atrás, se não tivesse virado a chavinha. Porque é muito fácil você viver na sua zona de conforto ali, o que você faz, você fala, cara, beleza, eu sempre fiz isso por décadas, e se eu me reinventar, não sei direito o que eu tô fazendo, eles se reinventaram, né? As lojas físicas ainda existem e tal, mas todo mundo sabe que o foco já é no digital. Então, teve a mudança para melhor, trouxe muito mais resultado. Só que mesmo assim, eu sei dos novos projetos, ela fez novas aquisições, né? Ela trabalha bastante com aquisições e tal. Só que, cara, se você botar na ponta do lápis tudo que ela fez até hoje de aquisições e ver o resultado geral, você percebe que o grosso ainda não é aquele negócio que você senta assim e pensa, cara, margens tranquilas, negócio estável, super vantagem competitiva para os rivais, sabe? Você sabe que Não tem segurança a de... concorrência tá fungando no cangote o tempo A inteiro. primeira dificuldade vai dar prejuízo. Agora, se tivesse que escolher, Magazine Luiza ou Via? Só as duas? Só as duas. Rapaz. Bom, nesse caso, eu vejo que a Magalu na competição com a Via, ela está mais à frente, tá? Em questão, vários pontos, assim, eu colocaria. Mais preparada também para passar por esse momento complicado que eles estão passando, né? Tá saindo aos pouquinhos, mas entre as duas... É que você me botou uma arma na cabeça, pô. É uma ou outra. Eu tava falando Mercado Livre agora, Amazon, cara, Via Varejo ou Magalu, mas eu ia de Magalu. Não, bem explicado eu também. Eu iria de Magalu pelo fato que a gente tá falando aqui, que ela tá expandindo os horizontes, né? Ela tá investindo em empresas de logística, internet. Então ela tá um passo à frente da Via, né? Mesmo a Via tendo um valuation mais barato do que a Magazine Luiza, e muitos falam que isso tá muito divergente, mas tem a questão que a Magazine Luiza tá alguns passos na frente, né, Carol? Eu particularmente concordo, acho a margem muito apertada, acho que tem muito player. E assim, a tecnologia ela avança todo dia. Assim, eles têm que se reinventar, a inovação é todo dia. Então, eu particularmente, eu tenho Via na carteira, mas eu sei que agora é um longo prazo, né? Então, tem que ter paciência. Agora, me fala uma coisa, qual é a sua maior ação, a sua maior posição na carteira hoje? Você diz em segmentos? Não, eu digo individualmente? ação Brasil, assim. Poxa, essa aqui é a minha maior posição, porque eu acredito, enfim, a sua maior Ou posição porque independente subiu de muito, setor. né? Às vezes valorizou muito. Então, bom, eu tenho nos Estados Unidos ETFs que são muita parte do meu patrimônio tá no exterior. Mas Hoje, no quanto que é no exterior o seu patrimônio aqui no Brasil? É mais de 50% nos Estados Unidos. Foi aquela coisa, não tem um percentual mágico para todo mundo. É aquela coisa, como que eu me sinto confortável. Então, Sim. para mim, foi mais que 50% no exterior. Precisa ser para quem tá ouvindo? Não. Às vezes pode ser 10% que você já fica, não, beleza, 10%. Tem gente que coloca 100% tá errado? Não, também. Se o cara acha que realmente é o melhor para ele, sem problemas. Para mim, Carol, foi assim, mais que 50%. Fala, cara, assim eu consigo ficar mais tranquilo. Aí é de cada um. Mas quando você fala de posições na Bolsa Brasileira, as vias maiores, não vou nem falar uma só, vou trazer mais pra galera. Itaú, cara, eu gosto muito do Itaú. Vejo que ele teve muitas coisas que ele poderia ter se atentado antes em relação às fintechs, mas não existe empresa perfeita no mundo. E o Itaú é aquele navio desse tamanho assim, cara. Não dá pra você querer que ele tenha uma mobilidade de uma lancha. Tem que passar por comitê de um monte de coisa, a gente aprovar isso. É uma grande corporação. Sim. Não é uma fintech, tá? Então, assim, críticas são para o bem, né? Ainda mais de quem é acionista. Cara, se ele tivesse atentado algumas coisas antes, mas eu ainda vejo que é extremamente lucrativo. E tem um monte de coisa que eles fazem que as fintechs não conseguem fazer. Principalmente em relação a crédito. Cara, crédito é um game muito diferente de você dar cartão sem mensalidade para as pessoas.
É Com porque na hora que certeza. você cobrar a mensalidade, também tem essa, né? O pessoal vai porque sim, mas depois se cobrar... E crédito é difícil, porque banco digital não tem reservas pra aguentar tanto. Exato. Porque assim, você empresta um dinheiro pro cara. Se o cara não te pagar, e aí o que acontece? Você quebra. Exato. Em grande quantidade de pessoas. E os bancões, eles têm uma reserva muito grande Pra e eles poder têm a cumprir, expertise de emprestar pra quem provavelmente vai pagar. Exato, Pode errar, Exato. mas é uma pequena parcela. É, uma coisa que as pessoas têm que refletir assim. Se o cara passou no Itaú e o Itaú não concedeu crédito para ele, passou no Bradesco e o Bradesco não concedeu, e o Santander também não concedeu, algo me diz que essa pessoa tem grande chance de dar calote. E aonde que essa pessoa está indo buscar hoje o crédito? Nesses bancos menorzinhos, fintechs, que estão agora indo para o crédito. Do ponto de vista das pessoas acessarem o crédito, bom para elas. Do ponto de vista do investidor, ele tem que se atentar que, pera lá, cara. Se os bancões não aceitaram, talvez tenha uma luz piscando que esse cara tem uma alta chance de Inadimplência, né? De não pagar. Então é o cliente talvez que os bancões não queiram ter dentro da sua carteira por um motivo, que é o motivo de, cara, se você juntar muitas pessoas que vão dar calote, você explicou muito bem agora. Quebra. Não vai aguentar. Por isso que você chega lá num banco digital, geralmente você fala, pô, mas eles me deram um cartão com R$300 de limite, porque eles não podem dar mais. O risco pra eles é muito grande. Imagina você chegar lá, vou te dar R$100 mil, João. R$50 mil pra Maria, aí ninguém paga, pum, quebra. Agora, Rob, um assunto muito discutido ultimamente aqui no Brasil é a questão de aluguel de carro. Na sua opinião hoje, vale a pena alugar um carro, né, ou comprar um carro? O lucro das locadoras vem do modelo de negócios de alugar o carro. Então, peraí, se tá tendo lucro, né, temos que ver da onde que tá vindo esse lucro aí. Eu já fiz um bate-papo sobre isso e colocando na ponta do lápis, você comprar o carro é mais vantajoso. Dependendo do que você faz com ele. Vou dar um exemplo pra você. Se você é um cara que trabalha de home office e tal, não sei o que lá, e sai uma vez por semana de carro, cara, nesse caso até sugiro você começar a usar Uber. Do que você Faz alugar sentido. um carro e deixar na garagem, ou comprar um carro, ficar pagando IPVA, e deixar na garagem. Então, quando eu falei sobre esse assunto, é porque assim, é sim ou não que a galera quer ouvir, né? É sim ou não que vai pro corte. Mas eu falei, depende. E eu trouxe vários exemplos de situações. Por exemplo, um cara solteiro, que trabalha ali na internet. É ele sozinho na casa dele, não tem que buscar filho em colégio, não tem que... Cara, provavelmente pra você não vai fazer muito sentido você deixar o carro estacionado 5 dias na semana pra você Com sair só no certeza. final de semana pra ir na balada. Que nem pode pegar o carro. Vai beber e ainda vai dar problema, vai causar problema, Exatamente. né? Então, assim, agora, tem gente, e muitas pessoas falaram já, a minha situação é assim, eu tenho que pegar meu filho no colégio de manhã, depois eu saio trabalhar, na hora do almoço volto, pego ele, levo pra aula de inglês, depois o outro tem que levar pro futebol, não sei o que lá. É outra rotina, é outras responsabilidades, entende? Então não tem uma resposta única, é por isso que os dois têm que fazer a continha. Cara, primeiro, ter carro ou não ter? Porque o cara que é desapegado, ele leva tudo na ponta do lápis e fala, cara, eu não preciso, tá? Eu vejo aqui que eu posso fazer as coisas perto, eu vou a pé, quando for longe, que é uma vez ou outra na semana, eu vou de Uber, pra mim não faz sentido. Beleza, Vai viajar, aluga. tranquilo. Exatamente. Ah, eu preciso sair de São Paulo, eu vou pro interior de São Paulo, vou pra Campos do Jordão, não sei o que lá. Aluga o carro, pronto, resolvido. Tem gente que, eu confesso pra você, que o cara precisa realmente ter um carro, que não dá. Tem cidade que não tem Uber. A galera fala, Exato, é que você fala isso que você mora em capital. Você não conhece aqui, daí o cara fala a cidade dele. E não tem mesmo. Você vai Não olhar tem, e não tem. E transporte público não tem também. E o negócio fica longe. Aí tem que ter. Não tem o que fazer. Vai ter que comprar a moto, vai ter que comprar o carro. E não tem nem localiza e movida pro cara alugar o carro se ele quiser. Aí pra esse cara vale a pena ter o Comprar. carro ou alugar anual? Então, nesses casos aí a gente chegou às continhas que é comprar. Tá. Ia sair bem caro. E eu peguei os preços que tava na época pra você fazer a mensalidade, tá? Na época. Bom, pode ser que mude, faça a promoção. Sempre vão encontrar exceção. Mas regra geral, saía mais caro alugar do que ter o carro. Mesmo, independente do carro, mais barato, mais caro. Eu peguei o mais barato na época. Tá. Porque pra fazer uma comparação justa, né? Não vou pegar lá um carro, um Audi, um Mercedes pro cara, pô, daí é sacanagem também. Óbvio que vai dar muita diferença. Mas na época eu peguei 1.0 tal, pra ter um mês inteiro. E deu uma diferença nos casos que a gente fez os cálculos lá, com os exemplos reais. Ó, imagine que você é essa pessoa A, é essa pessoa B, e cada um com uma condição diferente da outra. Cara, o teu carro próprio acabou sendo mais barato. Que legal, Rob. Vamos pro ping-pong, Carol? Vamos. A gente tem um quadro aqui que é ping-pong. Então, por exemplo, Coca-Cola ou cerveja? Você só responde um dos dois. Tá bom. Aqui a gente bota o convidado na parede mesmo. Tá. Então, hoje, vamos ver se o Rob foge ou não. A gente tá de olho. Vamos lá. É um ou outro. E antes É da um Carol ou começar o outro. ping-pong, já vamos pedir aqui pra você novamente, hein?
Deixa o botãozinho do curtir apertado, ajuda muito a gente aqui. Você sair daqui sem apertar o botão do curtir, o YouTube entende que você não gosta do nosso podcast, vai parar de passar aqui os cortes, né, os episódios pra você. Então aperta o botãozinho do curtir, que ajuda muito. E também já deixa a sua pergunta aqui embaixo, que nós vamos levar aqui pro Rob as perguntas e vamos te responder, tá certo? Então tem dúvidas, coloca aqui embaixo que a gente vai te responder. A gente põe o WhatsApp também. A gente tem o WhatsApp, viu? Dependendo da negociação, a gente dá o WhatsApp do Rob pra vocês chamarem ele. Aí ele me mata aqui. Bom, vamos lá. Assuntos. Ping-pong aqui. Bradesco ou Itaú? Itaú. BB Seguridade ou Banco do Brasil? BB Seguridade. Taesa ou Transmissão Paulista? Taesa. Porto Seguro ou BB Seguridade? Olha, se eu fosse escolher aqui a Porto Seguro, daí na resposta lá do banco, BB Seguridade ou Banco do Brasil, daí é pro Banco do Brasil, tá? Mas nesse caso aqui, Porto Seguro. HGLG11 ou XPLG11? HGLG11. Investir no Brasil ou no exterior hoje? Os dois. Ah, Carol, esse tem que ser os dois, né? Mas assim, ó, pra não ficar em cima do muro, um mês você faz aporte no Brasil, outro mês nos Estados Unidos. Não ignore nenhum dos mercados, são muito importantes pra sua construção patrimonial. Alugar carro ou comprar? Ah, essa daí a gente acabou de falar, né? Maior parte das vezes... Não tem essa de maior parte não, Rob, aqui é um só. Esse negócio de, vou ver, não, é um só. Comprar, ela quer me ferrar nos cortes. Comprar. Fazer seguro de carro, sim ou não? Sim, com certeza. Ainda mais no Brasil, né? Meu Deus. Infelizmente. Não vai me tem que comprar ter. Porsche aí, que eu sei que tem gente que compra uns carros bons, assim, bem top e não me faz seguro. Porque se der um problema, estacionou ali, alguém roubou, mexeu, bateu ali a rodinha. Uma vez eu Vai vi um dar cara problema. falar que ele tinha uma Ferrari, e obviamente nem sei se existe seguro pra um carro desse. E o cara falou, ninguém vai roubar uma Ferrari. Porque a hora que você ligar na polícia, vai achar muito rápido. Enfim, não sei se é verdade ou não. Mas a batida forte pode acontecer, né? É que existe seguro, mas assim, É absurdo. absurdo. Você viu o que aconteceu no sul do país? Com a Ferrari? Até viralizou um vídeo. Eu moro em Balneário Camboriú. E aí me mandaram um vídeo, aconteceu na sua cidade. O cara tava passando de Ferrari, ali é muito comum, ali na Avenida Atlântica, na principal, o pessoal ficar desfilando com os carrões. Eu sei como é que é, sempre vou Né? pra Camboriú. Aham. E aí, cara, o que acontece? Uma menina tava, acho que num Palio, não lembro. Abriu a porta? Abriu eu a vi. porta e bateu no retrovisor da Ferrari, cara. Caiu. Falaram assim, ai meu Deus, vai ter que vender o carro pra pagar o retrovisor. Que dó, né? Enfim, fica Presta aqui de humor no atenção na hora final. de abrir a porta Eu do sempre carro. falo né? uma regra bem simples das pessoas entender que hoje tem seguro pra tudo. Se aquele bem que você comprou, imagine o iPhone aqui, você perder, ele vai te fazer muita falta, você vai ficar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora da vida? O carro, por exemplo, que o cara tá pagando parcelado, nem terminou de pagar e não tem seguro. Isso é uma loucura. O cara não vai conseguir dormir à noite. É impossível, cara. Então, assim, faça o seguro. Mas é caro. Cara, é necessário. Ainda mais que a gente vive no Brasil. Já pensou você indo trabalhar e tal, chega o cara, encosta o cano em você, você vai pensar, não vou entregar o carro. Não vou entregar o carro, tem um monte de coisa pra... Aí o prejuízo é muito pior. Não dá, sabe, Carol? O carro tem que ter seguro. Seguro é Não, um serviço perene no Brasil, né? tem que ter. Não dá. Senão você nunca vai estar tranquilo. Vai estacionar o carro no shopping, na rua. Meu Deus, será que vai fazer alguma coisa? Será que vai estar lá quando eu voltar? Aí você vai começa- gastar com remédio Você pra não ansiedade. vive a vida né? preocupado com um bem que se você perder, vai alterar o seu padrão de vida que você vai estar pagando por um negócio que você não tem mais e tem que Exatamente. comprar outro depois. E às vezes o cara compra um carro caro, aí fica apertado pra pagar o seguro. Compra um carro mais barato e põe a droga do seguro, né? Exato. Mas, Rob, quero te agradecer. Cara, você é um cara genial. Parabéns. Até nos bastidores aqui eu tava falando com o Rob. Vamos deixar as redes aqui do Rob. O Rob vai falar onde encontrar ele. Que tá uma coisa absurda. Assim, eu falei pra ele, como é que você pode postar um vídeo e tem 80 mil visualizações em horas, né? Rob, como a gente acha você, os telespectadores aqui no caso, né? E quero te agradecer da minha parte. A Carol vai falar a palavra final dela, né? Mas, recado final. Bom, eu que agradeço. Rob Correia no YouTube, digita, vai aparecer lá. Rob Correia no TikTok, você digita, vai aparecer o primeiro lá. Rob Correia no Instagram, também é o primeiro. E Rob Correia no OnlyFans, ainda não. Daqui a pouco vai ter. E cuidado Pode- com os fakes, né? Tem Cuidado, muito, pessoal, meu com os Deus. fakes. Infelizmente, tem muito golpista criando perfis, assim, de influenciadores como nós, né? E dando golpe. Então, tome muito cuidado. Nós aqui, a gente não entra em contato com vocês pedindo Pix, pedindo empréstimo, oferecendo oportunidade de investimento. A gente não faz isso. Recebeu alguma mensagem nossa, tenha certeza que é um golpista falando com você, né, Carol? Isso tá acontecendo muito, pessoal. Inclusive com banco. Também vou deixar o alerta aqui, o pessoal tá fazendo propaganda. Tem gente que também tá caindo em golpe. Agora, Rob, queria te agradecer. Eu admiro muito o seu trabalho, te falei aqui também.
Vejo que você tá sempre trazendo conteúdo. Até aprendi o da academia também. Já vou ensinar. Na academia, pague um mês. Porque você pagar 12, depois você não vai, aí o hobby vai te puxar a orelha. Mas queria te agradecer. Foi muito, assim, cresceu muito o meu conhecimento aqui. Queria te agradecer e deixar aqui também pro pessoal um grande beijo. Eu sempre falo, eu acredito muito no Brasil. E todos os meus vídeos eu falo, voa Brasil, investe que seu futuro agradece. Pessoal, obrigada e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.